Vamos Sim, lá, vamos começar. sim. Olá, doutora, boa Boa noite. noite. Tá. Oi, Rai, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar. Acho que eu já mandei o link para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Mandei nos grupos, né? Tá todo mundo avisado. Perfeito. Vamos começar. Eu tô bem empolgada para essa aulinha de hoje, viu? Passei o dia brincando, animações, meu Deus, questões. Foi uma das coisas que eu me propus a fazer bastante, assim, aumentar um pouco mais esse ano. Fazer mais lives, fazer mais aulas, aulas abertas ao público, aulas que eu consiga passar alguma informação, algum conteúdo, ajudar a quem está do outro lado nessa preparação. Então, vocês vão ver que eu vou estar sempre fazendo essas lives, né? Essas daqui, que a gente vai fazer três, são lives introdutórias, tá? É para quem realmente está começando a estudar agora, ou para quem está começando a recomeçando, digamos assim, a estudar. Eu acredito que talvez muitos aqui na live, né, já passamos de 100. Nossa, eu vou ficar mal acostumada. Muitos talvez já fizeram a prova alguma vez. Então, a gente precisa, né, juntar os caquinhos e recomeçar. Para quem já fez, tem aí uma bagagem de experiência diferente, talvez vai olhar para a prova que se passou e vai pensar assim: ah, eu poderia talvez ter me preparado melhor nesse sentido, talvez eu poderia ter feito mais questões, talvez na hora de passar o gabarito eu acabei me atrapalhando, a ansiedade, o tempo. A gente sempre fica com algum ensinamento, né? Quando a gente faz uma prova e precisa refazer. Então, que isso sirva de motivação para a gente ajustar a rota e todo mundo revalidar. Eu acredito que estudando o básico, bem feito, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, vocês conseguem, gente. Essa prova, tá? Não é menosprezando a prova tem o seu nível de complexidade, de dificuldade, mas é uma prova fácil, é uma prova que eu consigo ver, eu consigo literalmente ver e sentir todo mundo que está aqui hoje passando, tá? Todo mundo vai conseguir passar nessa prova. O que eu preparei aqui para vocês, até para não ficar muito pesado, para ser uma conversa, algo que realmente vocês saiam daqui com aquela energia de tipo, ah, pronto, já tenho o meu plano, já tenho meu plano de ação, já sei o que fazer. Amanhã é segunda-feira, né? Por isso que eu escolhi esse dia de hoje, domingo. Domingo é o dia que a gente organiza nossas metas, nossos objetivos, que a gente começa amanhã, segunda-feira, acordando mais cedo, coloca o alarme, vai lá, faz acontecer. Então, por esse motivo, eu escolhi o início dessa live, né, para ser hoje, domingo, para a gente recalcular a rota, para a gente deixar um plano de ação, para eu conseguir passar, de certa forma, esse sentimento que eu tenho, que a prova não é difícil, que vocês vão conseguir e que basta ajustar um pouquinho ali a rotina, ter um cronograma básico, não precisa ser coisa de outro mundo, que faça vocês estudar 3, 4 temas num dia. Isso não existe, porque não é constante, a gente não consegue manter isso daqui a 3, 4 meses, né? Que a gente tem aí a espera da primeira fase. Então, tem que ser algo leve, tem que ser algo que vocês sintam, querendo ou não, um pouco de prazer estudando, sabe? O estudo tem que ser prazeroso. Eu gosto de estudar, mas eu faço os meus estudos ser prazeroso. Eu pego um caderno diferente, uma caneta, uma aula diferente, faço uma questão de um jeito diferente. Então, é isso que eu vou tentar passar para vocês e transmitir. Alguém quer me contar como é que tá o domingo? Como é que vocês estão? Me sinto honrada de ter mais de 100 médicos aqui me acompanhando. Literalmente honrada, tá? Bem feliz mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já começa. Eu gosto de falar, viu? Acho que vocês já perceberam, né? Vamos começar então? Eu lembro que eu mandei nos grupos, tanto o grupo aberto como o grupo privado, para quem já está dentro do nosso curso, que eu ia precisar de um papel e caneta. Vocês vão entender. Tem gente que é mais prática, não anota nada, mas pode anotar, inclusive, num bloquinho de notas do celular ou do computador, tá? Mas eu vou deixar algumas informações que eu acredito que vai ser de importância para vocês terem em mente aí, para vocês conseguirem anotar, para amanhã a gente já começar com tudo. Então, hoje a gente vai estudar clínica médica e GO. Dentro de GO eu sempre gosto de separar, né? Como se fosse dois mundos, ginecologia e obstetrícia. Então a gente vai ver essas três áreas, tá? Estudando do jeito certo. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Hanna, eu me considero uma mentora e facilitadora dessa caminhada de revalidação. Já vamos entrar aí no quarto ano que eu me dedico, acredito que todos os dias do meu ano a isso. Eu amo de paixão ser professora, amo conseguir passar alguma coisa. Eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu tento ensinar.
A verdade é que quando eu preparo uma aula, eu estou estudando essa aula também. Então, para mim, serve muito compartilhar. E eu acho que desde os meus 18 anos, quando eu fui para Buenos Aires fazer medicina, que a gente, né, se sente construindo quem somos. Eu me construí professora. E eu gostava de fazer exatamente isso que eu estou fazendo agora. É uma coisa que é constante para mim e que eu tenho muito claro que eu gosto muito. Juntar o pessoal que está na mesma fase, que está tentando se preparar para a mesma prova e fazer essa comunidade, essa troca de conversa, de experiência, tentar passar maneiras fáceis de estudar um assunto que às vezes é complicado, às vezes é um ângulo, você consegue ver um ângulo diferente daquele assunto e você começa a gostar daquele assunto que antes te assustava. Então, eu adoro fazer isso. E desde os meus 18 anos eu me considero aí uma facilitadora, né? Adoro mesmo estudar e repassar algum conteúdo. Vamos começar com clínica, gente. Eu sei que clínica, principalmente ali na prova do Revalida, quando a gente fala de apostas, de temas que vão cair, eu consigo apostar e ter uma certa credibilidade em temas de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria, inclusive de preventiva. Agora, quando a gente fala de clínica, clínica é o mundo, né? Clínica é a própria medicina. Clínica é todas as subespecialidades. É muito vasto, mas ainda assim, quando a gente fala de clínica para o Revalida, a gente consegue, de certa forma, visualizar os temas que mais caem. Os temas que o INEP, a banca que produz a prova do Rivalida, do Enare, Enamed, tem uma certa afinidade. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Por quê? Se eu for estudar para o Revalida pensando que eu tenho que estudar a medicina inteira todos os anos da faculdade, eu vou enlouquecer. Eu vou travar, eu não vou sair do lugar. Ou, se eu começar a ver um tema e amanhã eu vejo outro, depois outro, meu Deus, qual era o tema que eu comecei a estudar? Eu não lembro. Então, uma das coisas principais que eu gosto sempre de bater na tecla é que o Revalida é um ser humano, é um serzinho. É igual aquele episódio do Fantástico, é fantástico quem ele é, o que ele gosta, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta. O Revalida é isso, é um serzinho do Fantástico. E você consegue, analisando as provas anteriores, analisando a banca do INEP, saber o que que ele gosta. Quais são os temas que ele mais gosta? Deixa eu Hum. só mutar vocês aqui. E dentro dos temas que ele mais gosta, como é que ele gosta desse tema? Então, é muito fácil você conseguir visualizar o que que o Revalida gosta de cobrar e como ele gosta de cobrar. E isso, gente, não estou inventando, é desde 2011. A gente consegue fazer um apanhado. Então, dentro de clínica médica, e principalmente dentro de clínica, é importante esse estudo retrospectivo. Você vê o que que mais costuma cair e você ser bom naquilo que costuma cair. Costuma cair tal e tal e tal tema. Eu preciso saber esse tema minuciosamente. Os detalhes, o jeito que cobra a prova do Revalida. Porque senão vocês vão ficar igual essas pessoas aqui da imagem, ó. Cheio de livros, cheio de assuntos, de apostilas, de videoaulas, e vocês não conseguem identificar um caminho. Sabe, um caminho clarinho que você consegue ver início, meio e fim? É assim que tem que ficar na imaginação de vocês na hora de estudar para o Revalida. É um caminho que alguém trilhou, um caminho que por aí te passaram, mas um caminho que você vai se sentindo confiante e seguro de estar estudando aqueles temas. Então, gente, preparei isso aqui com muito carinho, literalmente, depois de analisar todas as provas. Isso aqui é algo que, se você seguir, você vai conseguir ter uma evolução muito grande, fazendo inclusive as provas passadas do Revalida. E depois vocês vão me contar, tá? Olha só, a gente tem o pod número 1 de clínica médica, é infectologia. Alguém sabe um tema de infectologia? Eu vou citar aqui para a plateia. Um tema de infectologia que o Revalida ama, que cai todos os anos e que é um problema público, de saúde pública mesmo, que tem surtos e surtos de pacientes numa UBS, numa UPA, todos os dias, principalmente no verão, chuvas e blá blá blá. Alguém sabe que tema é esse? Dengue seria? Dengue, Dengue, perfeito, é isso, dengue. E quais são os primos da dengue? Que se você agrupar todas essas doenças, entra dentro de um temão maior. a zika, chikungunya, Chikungunya, febre amarela, agora oropush, que eles estão perfeito. cobrando também, né? É as arboviroses. Todas as doenças que são Malária. passadas por um inseto. Malária. Gente, isso é Brasil. Brasil é isso. Brasil é muitas doenças endêmicas, transmitidas por mosquito, que quem cuida é a especialidade de infectologia. Se você pegar a prova do Revalida, você vai ver o tanto de questão que cai desses temas. É difícil, gente? Não é difícil. Precisa revisar? Precisa saber os planos, a gravidade, a classificação, os sinais de alarme? Sim,
Mas é aquela coisa que você pega uma aula, você já sabe exatamente o que o Revalida vai cobrar daquilo. Só que, obviamente, a gente estuda, depois precisa revisar, inclusive revisões espaçadas, porque quem estudou Dengue há um mês atrás, hoje já não lembra. Não lembra. Porque a gente precisa fazer constantemente revisões. Depois, top 2 dentro do Revalida, tá? Clínica médica é hematologia. Gente, o Revalida ama anemias. As hipoproliferativas, as hiperproliferativas, por deficiência de ferro, a megaloblástica, a perniciosa, a talassêmica. Ele ama. E os casos clínicos são sempre iguais. Ele traz o laboratório, você tem que ver o VCM, você tem que ver o HCM, você tem que ver o RDW, tem que ver se é genética, se não é, se é por deficiência, se não é. É sempre igual. É muito bom, é um joguinho fazer questões disso. O top 3 é endocrinologia. Até porque um dos grandes maus do século é a diabetes, né? Endócrino. Tem muita gente com hipotiroidismo, hipertiroidismo, crise tirotóxica. É tudo da endócrino. O Revalida ama isso. Porque é uma coisa que tá vivendo no nosso dia a dia. O Revalida é o dia a dia, tá, gente? Então, endócrino é o top 3. O top 4, que eu acredito que muitos aqui ou amam e querem seguir essa especialidade, ou odeiam e vê um elétrico e começa a ficar em pânico. Mas é isso aqui que vai dar o teu diferencial, é cardiologia. São síndrome coronária aguda, uma dor torácica, saber se é angina, se não é, se é infarto, se não é, o tratamento, a classificação, nível de gravidade, se faz trombólise, se não faz, e as taquiarritmias, as bradiarritmias. Então, cardio, o Rivalida gosta de cardio, não tem uma prova que não tem um eletrocardiograma. Na maioria das vezes vai ter um eletrocardiograma, às vezes um bloqueio. Então, cardiologia, o Rivalida ama. E fugindo até um pouco ali do eletrocardiograma, a gente também vê a hipertensão arterial, que quase todos os anos tem uma atualizaçãozinha, uma mudançazinha. Então, é um tema que não é difícil, porque todo mundo sabe o que é uma hipertensão. Só que quando a gente estuda ali para a prova do Revalida, tem certas peculiaridades que a gente precisa saber. Então, colocar um portite, decorar mesmo e ficar revisando a cada tanto, que é a classificação da hipertensão. Além disso, as complicações. Crise hipertensiva. Então, crise hipertensiva que tem complicações neurológicas, então, um edema, um sangramento, um AVC. Então, tudo isso está dentro da cardiologia. Depois, gastroenterologia. Quem nunca fez questões de diarreia na prova do Revalida? Às vezes cai 3 questões de diarreia, porque temos a diarreia aguda, a diarreia crônica, as doenças do século também, que é depois de comer muito ultraprocessado, todo mundo cria os anticorpos, né? Intolerância à lactose, intolerância a glúten, doença inflamatória intestinal, que é mais relacionada à parte de imunologia, né? De imuno mesmo. Então, as diarreias infecciosas, diarreia do viajeiro, diarreia por exemplo, se internou, ficou muito tempo no hospital, a flora do hospital, né? Ou tomou muito antibiótico, o Clostridium difficile, da própria flora, você começa a ficar uma diarreia mais crônica, né? Então, esse aqui é o top 5 do Revalida. Gente, tem mais de 15 especialidades, tá? Reumato, tem muitas outras especialidades. Aqui eu citei algumas. Então, essa aqui são as top 5 do Revalida. Olha só, se você é uma pessoa muito inteligente, e eu acredito que você é, não adianta você começar a estudar um tema que não está aqui nessa folha. Você tem que começar a estudar esses temas. Porque se você começar a estudar agora, até a prova do Revalida, você vai ter tempo de pelo menos revisar esses temas aqui umas 3 vezes. Porque esses aqui são os temas que mais caem. Revisou esses 5 temas. Perfeito. Sobrou tempo, eu vou nas outras especialidades. E aí eu sempre volto para essas aqui. Por que se a gente vê esse tema hoje e daqui a um mês a gente não revisar, é como se a gente não tivesse visto. Então, o Revalida é uma maratona. Pessoa muito estratégica que entende isso. É uma maratona. Não é que eu começo hoje e até o dia da prova vou estar idêntico. Não. Vai ter dias de baixadas e subidas. Vai ter dia que você vai estar animado para estudar, vai ter dia que você não está. Mas o que resta é a tua constância de todos os dias. E você saber que vai ter dias que você vai precisar voltar nos temas que você estudou. Porque sua cabeça não é um chat GPT da vida. Não guarda tudo. A gente estuda e esquece. Estuda e esquece. Todo mundo vive esse ciclo. E uma maneira de você estudar e fixar cada vez mais, ou seja, vai aumentando o ciclo de esquecimento cada vez mais, é as revisões. E a principal revisão é fazendo questões. Porque quando você revisa lendo um resumo ou assistindo uma aula,
Seu cérebro não tá gastando tanta ATP assim, né? Ele tá aqui de boa, como se fosse a Netflix. Agora, meu amigo, quando você faz uma questão, você soa, você comunica várias neurônias, você faz um milhão de esforço. E é isso que fixa depois. É simples o que eu falei, né? Mas a gente demora para entender. Eu achava que eu sabia estudar. Agora, eu vi que realmente eu não sabia estudar quando eu comecei a estudar pro Revalida. Porque eu aprendi a estudar estudando pro Revalida, fazendo questões. Isso eu falo pra todo mundo. Eu estudei pro Revalida em 45 dias. Ah, porque eu sou inteligente, porque eu sou boa? Não, gente, eu não sabia nada. Eu comecei a estudar do zero. Mas eu fazia muitas questões, muitas, todos os dias. E eu tentava me desapegar um pouco de fazer resumos. Eu já tinha um resuminho ali, mas eu queria fazer outro resumo. E eu sabia que aquilo ali ia tomando meu tempo, mas eu era muito metódica. Não, eu tenho que fazer meu resumo. E aí, depois de uma semana, eu já percebi: não, eu quero aprovar. Eu não quero fazer resumo bonito, eu quero aprovar. Então, eu preciso ser muito prática. Isso aqui tá me tomando muito tempo. E quais são os temas que mais caem do Revalida? Eu sempre estudei assim, gente, pro Revalida. Em 45 dias eu estudei assim. Bem básica, bem básica. Dentro de infecto, que é 20% de clínica, cai síndromes bacterianas. E aqui é as pneumonias, as meningites, artrite séptica, depois as síndromes febris, arboviroses, aqui dengue, chikungunya, zika, febre amarela, oropouche, leishmaniose, malária. Revalida isso, revalida é o dia a dia. Tuberculose, gente, cai muita tuberculose no revalida, meu Deus do céu. E tuberculose anda lado a lado com o HIV. Então é outro tema que cai muito. Você estudando, começando a estudar por esses temas aqui, quando você vai fazer uma prova de revalida anterior, você já sente um alívio, porque você vai ver muita questão disso, muita. E fazendo questões, você meio que recalcula o teu estudo. Será que meu estudo foi correto? Faltou algum detalhe? Eu estudei e decorei a classificação, o tratamento? Esqueci isso? Deixa eu voltar aqui. É assim. Dentro de hemato, gente, é as anemias. Anemias hipo e hiper. É muito importante esse tema. E é gostosinho, eu prometo, é muito gostosinho de estudar esse tema. É uma brincadeirinha. Só que depois cai a parte de câncer. Por quê? Porque tá aumentando o índice de câncer na população mundial. Por isso que vai cair na prova. E aqui os linfomas, o mieloma múltiplo, as leucemias. Então isso aqui cai demais, gente. Endócrino, doenças da tireoide. Oh, todo mundo conhece uma tia, uma bisavó, alguém da família que tem alguma doença da tireoide. Como que não vai cair no Revalida isso? Cai todo ano. Todos os anos cai doenças da tireoide. Doenças da tireoide, crise tireotóxica, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroidianos, doença da tireoide na gestante e câncer da tireoide. São 6 subtemas dentro de doenças da tireoide, que é uma aula, tá? Depois, diabetes. Diabetes é um tema grande. Vai. Diagnóstico, tratamento, complicações agudas e crônicas. Só que o que acontece? Quando a gente estuda diabetes, que é um tema que eu confesso que é um pouco, né, te causa uma resistência, a gente pira nos tipos de insulina. Aí a gente não consegue aprender aquilo e a gente desiste. Já caiu no Revalida questões onde você só acertava se você soubesse o tipo de insulina, o tipo de esquema? Não, gente. Foca em aprender quem é o teu inimigo. Com isso, você vai ter mais um alívio. E quando você for estudar um tema que você já se vê por vencido, tipo diabetes, que muitos alunos falam, ai do céu, não consigo sair desse tema, porque as insulinas, os tipos de insulinas. Calma aí. Vamos fazer todas as questões que já caíram no revalida desse mesmo tema? Esse é o nosso método sangue nos olhos. A gente não estuda cego, a gente estuda a teoria. Essa teoria já está muito focada para as questões. O que você precisa saber. Depois que a gente faz a aula prática, que é responder todas as questões que já caíram daquele teminha, você se sente aliviado. Ué, não é tão difícil assim como eu pensava. Deixa os tipos de insulina, os protocolos, pro diabetólogo. Você não quer aprovar o Revalida? Depois você pensa qual especialidade você quer. Vamos focar em aprovar o Revalida. Básico, bem feito. Então, antes de surtar estudando diabetes e tentando entender o tratamento, assiste uma aulinha. Eu fiz uma aulinha de diabetes, se eu não me engano, deu 30 minutos, mas eu explico tudo. E na hora do tratamento eu até digo, olha, eu vou te explicar só para você ficar bem no teu dia a dia médico. Mas isso aqui não vai cair no Revalida. Desse jeito aqui não. Mas para você chegar na UBS, na UPA e ficar tranquilo de pegar o seu João, que é diabético, e perguntar o esquema dele e entender, eu vou te ensinar. Então eu peguei até uns 5 minutinhos, 7 minutinhos a mais do que eu deveria na aula, tá? Depois, outro temaço, síndrome metabólica, dislipidemia, obesidade, complicações. É um tema amplo, mas é um tema gostosinho, né, do nosso dia a dia.
Dentro de cardio, que é um 8%, tem hipertensão arterial, assim como a diabetes, a gente precisa saber como é que é o diagnóstico, o tratamento, as complicações, a classificação de gravidade, arritmias, tanto TAC, que é a principal zona, inclusive, de 100 questões, 80,8 é taquiarritmias. As outras 15, 12, eu não sei quanto que deu esse cálculo de matemática, vai ser de bradiarritmia. Bloqueio MOBS 1, MOBS 2, MOBS 3. Lembram disso? Quando tem que colocar o marca-passo, quando não tem que colocar o marca-passo, quando é o bloqueio completo. Mas em 5 minutos eu te explico isso. Deixa de ter medo de cardio. É simples, é fácil. É fácil o suficiente para você aprovar o Revalida. E depois, síndrome coronariana aguda, né? Com parada cardiorrespiratória, que eu já introduzi aqui, porque está aumentando cada vez mais questões desse fluxograma, né? De uma parada cardiorrespiratória. E 7,8, quase batendo aí de empate com cardiologia, a gente tem gastroenterologia. As diarreias agudas, crônicas, doença celíaca, intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, Crohn e retocolites, a hemorroidas, as hemorroidas, né, doenças esofágicas, doença do refluxo gastroesofágico, acalásia, hemorragia digestiva, tanto baixa como alta, tá? Tudo isso. Agora tá, vamos começar a estudar. Vamos começar. Amanhã eu quero começar a estudar certo. Eu quero começar a estudar. E quando eu for fazer uma prova do Revalida, eu quero me sentir grande, grandão, né? Grandona, que eu tô estudando, eu tô evoluindo, que eu tô acertando questão. Porque a gente tem muito isso no nosso estudo, né? A gente constantemente tá uma luta com o nosso ego. É o nosso ego que é ferido quando a gente erra muitas questões, a gente fica decepcionado. Meu Deus, eu estudei esse tema o dia inteiro. Por que que eu não acertei uma? Vai, acertei uma, duas. É o nosso ego, a gente começa a querer se validar pelo número de questões acertadas, né? Quem nunca? Mas assim, quanto mais você erra no início, melhor. Porque errar muito no início faz você aprender muito no início. Porque errar é a melhor forma de você entender a questão. Porque quando você acerta, concorda comigo que você acertou, viu o gabarito? Você nem olha a questão que você acertou. Agora, quando tu erra, tu olha a questão. Ué, por que que eu errei essa questão? Então, olhem para o erro nesse início como se fosse uma oportunidade de você acertar numa próxima vez. É assim, tá? Não fiquem brigando com o ego, não, que vocês vão errar muito. E tomara que vocês errem muito agora no início. Para vocês voltarem no tema, repassar, ver o que que errou, por que errou. Às vezes é falta de atenção, falta de conteúdo. Vocês vão entender isso que eu tô falando agora, que tá na moda esse caderno de erros, né? Mas a gente vai fazer um caderno de erro bem simples, inclusive eu já construí ele para vocês, numa planilha inteligente, e vai estar tudo lá registrado. Então, o top 1, gente, infecto, é mosquito, é todas as doenças endêmicas, né? Depois, top 2 é mato. Top 3 endócrino. Estudem esses temas, repassem esses temas muitas vezes para a gente não ir na curva do esquecimento e deixar eles ali abandonados. Dessa forma, vocês vão chegar no CRM ainda esse ano, não tenho dúvidas. Olha só, vamos fazer uma questão rapidinho, só para aquecer? Deixa eu só tirar essa partezinha aqui. Vamos lá, olha só, vou ler essa questão aqui, só para a gente começar a treinar como fazer questões. A gente precisa ser um robô de fazer questões na primeira fase, né? Vocês concordam comigo? Olha só, um homem de 23 anos, residente em zona urbana do estado de do estado da região de Sudeste. Procura atendimento em uma unidade básica de saúde, na tua unidade básica de saúde, que você já está com CRM, relatando ter apresentado um quadro de febre alta de 39, de início abrupto, com duração de 3 dias, acompanhada por uma dor de cabeça, mialgia e uma poliartralgia leve, sem rigidez articular. Ele está cansado, dor atrás dos olhos, sem conjuntivite, associada a manchas eritematosas na pele. Afirma que a febre cessou há 4 dias. Nega ter feito viagens nos últimos meses. A partir dos dados desse paciente, é correto afirmar que a principal hipótese epidemiológica é. Olha só, uma dica que eu fazia muito quando eu estava fazendo questões, ainda hoje, gente, eu vivo fazendo questões. Minha vida é fazer questões. Antes até de ler o enunciado, eu gosto de ir direto nas alternativas. Assim eu já começo a me orientar em tempo, espaço. Então, se eu for direto nas alternativas, olha só as alternativas: Zika, dengue, chikungunya e febre amarela. É alguma arbovirose. Sabendo disso, quando eu bato o olho nas alternativas, que eu já sei qual é o tema, eu gosto de fazer um fluxograma na minha cabeça que é assim, ó. Peraí, que área é essa? Dentro das 5 áreas, que área é essa? Clínica. Depois, que subespecialidade é essa? Infecto. Dentro de infecto, se eu juntar todos esses bichinhos, ele tá em que aula? Para ser bem exato, que aula que eu vou encontrar tudo isso junto? Arboviroses, que são os bichinhos
doenças, né, transmitidas por bichinhos, por mosquito. Perfeito. E dentro de arboviroses, eu preciso, para ser uma pessoa, uma máquina de fazer questões, abrir um leque. É como se fosse um mapa mental. A gente vai estudar muitos em cima de mapas mentais, porque eles são visuais, eles vão te dar uma ajuda. Até mesmo quando você sentir que travou, que tá tudo branco, eles vão te dar uma ajuda, eles vão vir na tua cabeça. As arboviroses, a gente já abre o leque. Chikungunya, dengue, zika, oropuxo, febre amarela. Gente, depois que eu faço esse mini repasso na minha cabeça, olhando a alternativa, já passa um scanner. Clínica infecta arbovirose, ok. Aí eu vou ler a questão e eu já vou marcar as coisas que são positivas, que são diferentes. Então aqui, veja, é um homem de 23 anos. Não é uma gestante, não é uma mulher. É um homem, 23 anos. Um homem jovem, que eu não tenho que me preocupar em comorbidade, doenças, senão vai dizer aqui. Depois, eu tô falando de zona endêmica, mas aqui é uma zona urbana. É diferente de mata, onde tem mais macaco, onde tem mais animais que pensa mais em febre amarela, tá? Por quê? As questões revalidas são questões fáceis. Elas não vão querer complicar a sua vida. Elas não vão querer colocar alternativas que brigam muito entre si. A questão do revalida, quando ela quer que você pense em febre amarela, ela vai colocar zona rural, zona perto da mata, zona que tem macacos, tá? Por quê? Porque eu já fiz todas as provas do revalida umas 100 vezes. E eu sei qual é o padrão. Então, depois, é uma febre muito alta, de 39, de início abrupto. Gente, o Revalida, ele tem um protocolo. O Ministério da Saúde, perdão, ele tem um protocolo das arboviroses, onde tem as palavrinhas-chave de cada uma. O Revalida não pode fugir daquilo. Se eu pensar em zika, eu não posso pensar em uma febre alta. A zika começa com a febre mais blanda. Ela não tem esse pico de febre alta. Isso aqui não é zika. E zika está mais relacionado com esse exantema, bem marcante. E as questões vão trazer talvez uma gestante, para você pensar na microcefalia, no pré-natal de alto risco. Vejam esse mini repasso, só para vocês entenderem como se faz uma questão do Revalida. Depois, dor de cabeça, dor nas articulações, dor nos ossos. Tudo bem, eu penso em dengue, mas eu também posso pensar em qualquer arbovirose. Concorda comigo? Agora, poliartralgia leve, o Revalida não quer que você pense em chikungunya se ele está falando que é uma dorzinha na articulação bem leve. Porque essa dor na articulação pode ser zika, pode ser dengue, pode ser inclusive febre amarela. Agora, chikungunya, a questão vai colocar uma coisa mais pesada nas articulações, né? Porque é isso, é isso. Não é que a pessoa, ela só tem chikungunya se ela tiver uma poliartralgia grave. Não é isso. Mas a questão, ela tá querendo te induzir a resposta. Depois, dor atrás nos olhos, sem conjuntivite, típico também de qualquer uma, mas principalmente da dengue. E manchas, né? Um exantema eritematoso na pele. Afirma que a febre cessou. Ok, teve aquele febrão, dor atrás dos olhos, um pouquinho de mancha, dor nas articulações, mas de forma bem leve. Então, gente, fala pra mim, qual que é a resposta? Marcando essas palavrinhas chaves. Qual resposta vocês marcariam se fosse a prova de vocês? Dengue. B, dengue. B, dengue. Dengue. É dengue. Dengue. Isso aí, dengue. Então, assim, todas essas, elas têm uma clínica muito parecida. Mas a questão, ela não pode colocar tudo parecido. Ela tem que exacerbar uma informação e diminuir outra informação para você conseguir chegar na resposta. O Revalida é assim. Ah, está dizendo que não tem nenhuma questão difícil, matante no Revalida? Não. 20 questões do Revalida são matantes. Para quem estuda muito, para quem engole aulas e aulas e, meu Deus, só vive disso. Não sei se é o caso de vocês. Eu tô fora, eu não quero viver assim, estudando, taca, 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 taca. Não, eu quero ter minha vida social, eu quero ter meu outro trabalho, eu quero fazer isso e tirar um momento ali para estudar. Pode ser 2 horas, às vezes fazer um plantão de 48 horas, onde eu vou ficar 48 horas sem estudar. Mas ainda assim eu vou aprovar, porque é estudando básico, bem feito. Você precisa acertar as 60. O que que eu estava falando agora e antes de vocês entrarem? Que essa questão ela é do Revalida e ela é uma questão bem recente, foi dos últimos anos. E o que que eu sinto nessa questão? Essa questão é aquela que quando você lê, parece óbvio que é dengue. Só que sabe naquele momento de você passar a resposta pro gabarito, uma voz te fala assim: e se for zika? E aí você fica, dengue, zika. Aí você lê um pouquinho de novo, aí você vai e marca zika. Então, isso acontece, a gente precisa saber lidar com isso também, né? Tem muitas questões do Revalida que a gente fica na dúvida entre duas.
E aí, na hora de passar para o gabarito, a gente acaba passando uma errada. Então, eu acho que quanto mais questões a gente vai fazendo do Revalida, mais a gente vai entendendo o que ele quer da questão e a gente vai sentindo aquela confiança de, mesmo na hora da passagem para o gabarito, uma vozinha te falando que é zica, você vai falar: isso aqui é dengue, eu vou com dengue. Porque muitos, de verdade, muitos ficam por 2 pontos, 3 pontos, e aquelas três questõezinhas que vocês marcaram no gabarito diferente da prova. Quem já passou por isso? De passar uma letra e era outra, e você tinha marcado a outra. É comum, todo mundo vive isso, né? Então, o Revalida, ele é uma prova que causa isso. Às vezes a gente fica entre duas, tá? Então, aqui eu marquei de laranja as palavras mais chaves. Zona urbana, fazendo você não pensar em febre amarela. Febre muito alta, fazendo você descartar a zika. Poliartralgia leve, fazendo você descartar a chikungunya. É assim que você tem que pensar pro Revalida. É assim. E aí não é que sobra, né? É que se exacerba a dengue. A dengue é a resposta. Maravilha. Olha essa outra questão. Essa questão é da prova anterior, de 2025. Homem de 25 anos vai à unidade, né, a UPA, apresentando o quadro de febre alta há 3 dias, associada a náuseas, mialgia, artralgia e leve dor em quadrante superior do abdômen. No exame físico, o paciente encontra-se em alerta, consciente, está tudo bem, os sinais vitais dele estão bem, a frequência cardíaca está um pouquinho acima do normal, frequência respiratória bem, os pulsos cheios, extremidades quentes. Olha só, é normal a gente palpar o fígado a 3 centímetros? Não, não é normal você palpar o fígado a 3 centímetros. Isso aí é um hepatoesplenomegalia. Tá levemente dolorosa a palpação. É normal o fígado tá doloroso a palpação? Consegue voltar no início, hein, professor? Consigo. Aqui, nessa parte aqui da dengue, aqui, né, ó, a gente leu a questão da dengue, discutimos um pouquinho como A precisa próxima questão. pensar, e aí tá, perfeito. Vamos nessa próxima. Então, nessa próxima, a gente tem um homem de 25 anos. O que que ele apresenta? Uma febre alta 3 dias, com náuseas, dor no músculo, dor nas articulações e uma leve dor no quadrante superior do abdômen. Quando você palpa o abdômen, você vê que o fígado está aumentado e ele está doloroso. Até então, a gente já precisa pensar numa dengue. Pelo quadro, né? Uma febre alta, o paciente está com dor nos ossos, dor nas articulações, dor no músculo. Só faltou a dor retroorbitária, né? Para matar. Só que, além de pensar na dengue, aqui a gente precisa pensar na gravidade dessa dengue. Já é uma questão um pouquinho mais profunda, né? E ele fala que o fígado tá doloroso e que tá palpável. Então, hepatosplenomegalia. A gente sabe que o bichinho, quando se multiplica, um dos lugares que ele vai é no fígado. Além disso, nos vasos sanguíneos, aumentando a permeabilidade, fazendo ir para o terceiro espaço, ascite, hemorragias. Então, isso aqui já pode ser uma dengue grave. Maravilha. Aqui nesse quadro, o Rivalida adora botar quadros, né? Quadros, imagens. O que que a gente vê? Os leucócitos estão diminuídos, né? Um pouquinho abaixo do valor normal. O hematócrito tá normal. Uma das coisas que acontece, o hematócrito aumenta, porque hematócrito não é células. Como no vaso o líquido sai, extravasa, por isso que dá edema, ascite, as células ficam mais agrupadas, por isso que aumenta o hematócrito. Isso é de gravidade, né? As plaquetas estão diminuídas e o teste rápido do antígeno NS1 da dengue está positivo. Então, aqui já te disse que é dengue. E já te mostrou que tem alterações aí, pensando um pouco na gravidade do paciente. Nesse caso, a conduta mais adequada envolve. Aqui, novamente, o que eu penso? Eu estou numa questão de clínica, de infecto e de dengue. É isso que eu tenho que pensar aqui. E dentro do tratamento de dengue, eu preciso lembrar da classificação de gravidade. Vocês lembram? A, B, C e D? Rapidão, porque essa questão é considerada difícil do Revalida. Então, esse paciente, ele vai de alta, ele faz uma hidratação oral abundante, depois vai de alta, ele tem uma hidratação venosa e ele é internado ali na enfermaria, ou ele vai para UTI? Calma, não respondem agora, tá? Não respondam agora. Olha só, classificação da dengue. Isso aqui é uns 5 minutinhos de uma aula de dengue, com sangue nos olhos, tá? 5 minutinhos que você responde a maioria, se não todas, as questões de tratamento de dengue. Na dengue, o protocolo do Ministério da Saúde, que o Revalida pega para fazer uma questão, e tem que ser tal qual o protocolo, senão a gente anula a questão, ele classifica um paciente com dengue em grupo A, B, C e D. O A, rapidão, é aquele paciente que tá bem. Se eu pegar dengue, se Deus quiser, eu não vou sentir nada. Só os sintomas típicos da doença. Febre alta,
Eu não vou ter nenhum sangramento, vou ter aquela tontura, aquele corpo mole, dor nas articulações e tá tudo bem. Não vou estar grávida, não vou ter nenhuma doença de base, não vou ter sangramento. Então, meu amigo, eu vou ali no hospital, peço meu atestadinho e vou para casa, me hidratar em casa, com sinais de alarme. Agora, grupo B é, por exemplo, se eu estiver grávida. Se eu estiver grávida, eu sou um grupo de risco. Ou se eu fosse mais velhinha, daqui a 60 anos, vai. Eu tenho quase 30. Será que eu vou viver até os 90? Deus queira que sim. 80, 70. Na verdade, depois de 65, né? Já é grupo de risco. Ou se não, se durante a minha manhã eu tô dando aula pra vocês e você fala, Raíssa, tua gengiva tá escura. O que que é isso? Ui, gente, tá sangrando espontaneamente. Ou se não, eu chego lá na guarda, fazem ali a prova do laço, né? Com o tensiômetro, aperta aqui um pouquinho, minha pressão arterial média, e quando tira, dá mais de 20 petequias em um quadradinho de 2,5. Prova do laço positiva. Tudo isso faz com que eu fique no hospital ali, fazendo acompanhamento, ingerindo líquido via oral. E depois de 4, 6 horas, eu faço um exame de laboratório. E esse exame de laboratório, se vier alterado, aí eu fico mais e passo para a letra C. Agora veio tudo normal? Mesmo eu sendo um grupo de risco, eu vou para minha casa, letra A. E o que acontece no C, gente? O C, o paciente tem sinais de alarme. Esses sinais de alarme aqui você precisa saber, porque é isso aqui que cai na prova. É isso aqui, os sinais de alarme que cai na prova. A diferença do B para o C é só os sinais de alarme. Só isso. E sabe qual é o preferido do Revalido? Eu até coloquei em negrito. A hepatomegalia maior que 2 centímetros. Não é maior ou igual, é maior que 2 centímetros. Então, uma hepatomegalia de 3 centímetros não é um sinal de alarme? Olha, é uma informação boba, mas é uma informação relevante, porque quase toda questão do Revalida que pede tratamento e que quer que você marque que a letra C, que o paciente está com classificação de C, ele vai colocar uma alteração no fígado. Ou vai falar que o fígado está maior que 2 centímetros, ou vai falar que na palpação foi dolorosa. Outros, vômitos incessantes. Eu tô vomitando tanto que eu tô desidratada. Como é que eu vou para casa? Eu tô desidratada, eu tô vomitando 10 vezes. Aquela dor abdominal que não para. Já tomei buscapina, já tomei tudo e não para. Como é que eu vou para casa, gente? Se essa dor de barriga tá doendo, é porque meu fígado tá lascado. Então, assim, a questão é fácil, ela vai te indicar que o paciente tá mal. Tá sonolento, ele tá sangrando. Eu vi o cocô cheio de sangue. Como assim? Então, letra C é aquele paciente que fica na enfermaria, ele fica no hospital. A hidratação dele tem que ser intravenosa, endovenosa, precisa seguir um protocolo. E Rai, e o D? O D tá de vermelho. O que mais precisa ter para ser D? Aí o paciente precisa estar em choque. Saiu tanto líquido do vaso sanguíneo dele, tem líquido no pulmão, líquido na barriga, ascite. Tem tanto líquido que a pressão arterial dele, que a pressão arterial é o líquido que tem dentro do vaso, certo? Não tem líquido dentro do vaso. O líquido está em todo lugar, menos no vaso. E aí o coração, como não entende nada, meu Deus, não tem líquido aqui, deixa eu aumentar aqui as lapadas. Aumenta a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial. Esse paciente tá mal, ele tá em choque. Quando o paciente está em choque, ou hemorragia grave mesmo, tudo que é muito grave, o paciente precisa estar na UTI. Isso aqui é a classificação de dengue. Com isso aqui você responde qualquer questão de tratamento de dengue, do Revalida. Então aqui eu fiz um esqueminha. Eu sou muito de esqueminha, gente. A minha vida inteira, durante toda a minha faculdade, todos os meus estudos, é por esquemas. Porque resumos de texto ou uma aula de 2 horas, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu preciso ser rápida, prática. Isso aqui, print ou escreve no post-it, responde qualquer questão de prova de dengue. Então, via oral é A e B. A diferença do B é que é um grupo de risco e ou algum sangramento espontâneo, sangramento leve e ou petequias, sangramento no teste de laço. Ou seja, mostrou que está sangrando, leve mesmo, leve, já é B. O B é aquela transição. Fica um pouquinho. Se melhorar, vai para casa. Se não melhorar, fica, se transforma no grupo C. O grupo C e o D, você vai ficar internado. Agora o que muda é o local. O C, você vai ficar na enfermaria ali, fica na sala amarela, dependendo do hospital, né? Agora o D não, o D vai para UTI. O D, esse paciente morre. Aqui, gente, é o plano atualizado. O A e o B, você pode dar 60 ml por quilo dia. Geralmente, como que a gente divide? Um terço de solução reidratante, né? E depois, solução fisiológica, pode ser, e 2 terços de outros líquidos, suco, qualquer outro líquido. Porque o problema da dengue, gente,
é essa permeabilidade do vaso sanguíneo. Todo líquido sai, hematócrito aumenta, edema, ascite, esse é o problema, por isso que é líquido. Agora, no C, você fica na enfermaria. E o que que o protocolo fez agora, esse atualizado, né? Que a gente pensa assim, ah, atualizou, meu Deus, tem que estudar tudo de novo. Não, é a mesma coisa. Só que agora eles dividiram. Antes, o que que a gente falava? 20 ml quilo em 2 horas. Agora, não é que a gente vai botar líquido no paciente e só ver ele em 2 horas, porque muitos deles morriam. Você vai colocar 10 mililitro por quilo em 1 hora. E 1 hora depois eu vou te dar de novo. É só para você não seguir um protocolo que faz você só ver o paciente a cada 2 horas. Não, você vai ver a cada 1 hora. Então, a cada 1 hora, 10 ml. Em 2 horas, você vai ter dado 20 ml. É a mesma coisa, não mudou nada. Agora, o D, vejam a diferença. O D, o paciente está morrendo, né? Não tem líquido nele. Então, deixa eu dar líquido. Deixa eu dar líquido. É 20 ml em 20 minutos. 20 ml em 20 minutos. 20 ml em 2 horas. Essa é a diferença. Então, aqui marcando, fígado palpável a 3 centímetros. Esse paciente é que grupo? Qual que é o grupo dele? C. Ele é o grupo C. Se ele é o grupo C, gente, eu vou dar alta para ele? Não. Eu vou hidratar ele de forma oral, dar sintomáticos e depois alta para ele? Não. Eu vou levar ele para UTI agora? Só para ele ter o fígado palpável de 3 centímetros, ele vai para UTI? Não. Ele é grupo C. Eu hidrato ele interno numa enfermaria e vou fazendo a monitorização dos laboratórios. Se ele piorar, aí eu reclassifico ele em grupo D e aí ele vai para UTI. Vocês conseguem pensar que essa questão a gente aprendeu um monte só fazendo ela? E a gente aprendeu também um padrão que cai de questões do Revalida sobre dengue e tratamento? É só isso. O que vai mudar em uma próxima questão é que ele vai botar outro sinal de alarme, ou vai tirar o sinal de alarme e botar prova de laço positivo. Mas as alternativas são as mesmas. É o mesmo jeito de pensar. É o mesmo. Olha como é bom, gente, estudar para o Revalida. Desculpa se eu estou sendo uma positiva tóxica, mas é muito bom. Vocês vão aprovar essa prova assim, ó, de fichinha. Vamos falar um pouquinho do POD de ginecologia, só para vocês entenderem o precioso que é estudar para essa prova da forma correta, do tanto de tempo que vocês vão ganhar na vida de vocês estudando isso aqui, ó, rapidinho, em 2, 3 meses, se sentindo muito bom no Revalida. Ginecologia, o que mais cai é ginecologia geral. O que é ginecologia geral? As queixas do dia a dia da mulher. Dor pélvica, sangramento uterino, sangramento vaginal, tá sangrando. Ai, tá doendo. Ai, tá com corrimento. Isso é ginecologia geral. Oncoginecologia, câncer. Por quê? Porque tem dois câncer que despenca. São os dois maiores cânceres nas mulheres, né? Que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Por isso que tem dois rastreamentos. Revalida é o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde é tudo que rege o sistema público do Brasil. O que que rege o sistema público do Brasil? Rastreamentos, vacinação, os níveis de atenção primária, atenção secundária. Tudo isso é o Revalida. Então, aqui, mamografia para rastrear câncer de mama. Então, vai vir questões sobre os tipos de mamografia, né? Os BIHARTs. Ou HPV e câncer de colo uterino. Os tipos de HPV, qual é oncológico, qual não é. Isso é o Revalida. É fácil, gente. Olha o top 3. Top 3, ginecologia endócrina. Meu Deus, cai muito. As amenorreias primárias, secundárias, síndrome dos ovários policísticos. Quase toda mulher, 5% da população de mulheres tem SOP. Como não vai cair no Revalida? Cai todo ano. Contracepção e planejamento familiar. Assim, você pega as questões de Revalida, você vê questão de anticoncepcional o tempo todo. Anticoncepcional, DIU, terapia de repouso hormonal nas mulheres mais velhas, climatério. Agora, a nova lei, né, que não é tão nova assim, desde 2023 já está sendo usada aqui no Brasil, da laqueadura tubárica, que não precisa mais do homem assinar, que a mulher pode ter o desejo e fazer ali na hora do parto. Foi uma grande vitória para as mulheres, porque antes você precisava da assinatura do cônjuge, está entendendo? E agora diminuiu a idade também, antes era 25, agora 21. Então, ou se você tiver dois filhos vivos, então mudou muita coisa. E cai questão disso no Revalida. E uroginecologia, ou seja, quando mescla a parte mais do urinário, infecção urinária, quando pega ali incontinência urinária, que é uma coisa que está aumentando cada ano que passa. Então, aqui é a porcentagem. Gente, 40% de ginecologia é só esse tema aí de ginecologia geral. Você junta com a oncoginecologia, pronto, você tem mais de 50% dos temas que caem no Revalida de ginecologia. Como é que você vai estudar de qualquer jeito para essa prova? Não tem como, gente.
Só se você quiser um caminho mais largo. Você tem que começar sabendo tudo desses temas aqui, os principais. E ter tempo de repassar eles a cada 3, 4 semanas, um mês. Então, ginecologia geral, as infecções no geral. DIP, doença inflamatória pélvica, as vulvovaginites, cai muito corrimento no Revalida, as úlceras genitais. O Ministério da Saúde tem um protocolo de úlceras perfeito. É tipo assim, tem vesícula? Sim. Dói? Sim. É herpes. É assim o protocolo do Ministério da Saúde. Tem vesículas? Não. Não dói? Sífilis. Não tem vesículas? Dói cancro mole. É assim, ó. Então a questão ela é fácil de ser criada. O Revalida pega esses fluxogramas do Ministério da Saúde e cria as questões. É fácil. Agora, se você vai assistir uma aula de 2 horas de úlceras genitais, num curso grande, renomado e tal, poxa, você vai ver tanta coisa desnecessária. É só você pegar o protocolo. Não precisa nem você ter um curso. Você pega o protocolo de úlcera, você vai responder qualquer questão. É como se fosse um joguinho. Tem? Não tem? Dói? Não dói? Tem úlceras? É única? Múltipla? É muito gostoso de responder. Depois, sangramento uterino normal, aqui o SUA, né? Que a gente divide em palmes e coins, lembrar, né? Da palma e da moeda, as causas principais, mioma, pólipos, dor pélvica, endometriose, os 4D, foi a quarta questão da prova de 2025. A quarta questão. Meus alunos lembraram de mim. Os 4D. Dismenorreia, dor pélvica. Você pega a questão de endometriose, todos os anos cai da mesma forma, os 4 sintomas. Como que você fala que a realidade é difícil? Não é. Violência sexual, cada vez mais tá caindo questões de violência sexual. Depois, a oncoginecologia, que eu falei pra vocês, câncer de mama, disparado. E eu coloquei aqui também alterações benignas da mama, mastite, engurgitamento, abscesso mamário. E câncer de colo uterino, mas HPV. Câncer de endométrio, câncer de ovário, de vulva, de vagina, de endométrio, que eu repeti 2 vezes, né? Então, gente, isso aqui é tudo que mais cai. Ginecologia endócrina é as amenorreias, é a SOP. As contracepção, métodos contraceptivos, tem que saber todos. Mas não é saber de estudar, de você ser a própria ginecologista, o ginecologista. Não! É saber que um anticoncepcional que tem progesterona e estrogênio, você não pode indicar para uma mulher que fuma, que tem mais de 35 anos, que tem cefaleia com áurea, que tem histórico de trombose. A progesterona sozinha, você não pode indicar para uma mulher que tem câncer de mama. É isso. O DIU, se é uma mulher que tem muita cólica e sangra muito, você não pode indicar um DIU de cobre. Gente, o Rivalida é isso, é essa informação. Não mais que isso. Infertilidade, ciclo menstrual, a parte fisiológica. E urogenital, a incontinência urinária. Olha o POD para você conseguir seu CRM ainda hoje. Esse aqui é o POD. Repassa esses temas, fica muito bom nesses temas, depois você pensa nos próximos, tá? Uma dica. Olha essa questão, eu gosto muito de ginecologia, vocês já sabem, né? Mas olha como é gostoso responder questões assim do Revalida. Uma mulher de 21 anos, primeiro, deixa eu olhar as alternativas. Vamos começar fazendo certo. Agora você já tem o método. Peguei as alternativas: clamídia, candidíase, gonococo, tricomonias, gardnerella. Ui, isso aqui deve ser alguma coisa da vagina, deve ser alguma coisa da vagina, né? Algum corrimento, alguma coisa, alguma secreção nojenta. Pronto, isso aqui é ginecologia. Dentro de ginecologia, esse tema aqui é corrimentos. Dentro de corrimentos, esse subtema é a vulvovaginite, que pode ser principalmente tricomonias, candidíase e vaginose. Essas aqui são as três principais. Vamos ler a questão, só para ver se ficou mais fácil? Uma mulher de 21 anos, no Ligesta, casada, em uso de métodos contraceptivo oral, procurou atendimento ginecológico com queixa de corrimento vaginal, branco, acinzentado, de pequena intensidade, odor fétido, que se iniciou há 5 dias. A paciente relata ter feito uso de fluconazol oral sem melhora. Fluconazol é um antifúngico, né? Então ela pensou que era candidíase, que é um antifúngico, e aí pensou errado, por isso que ela não ficou boa, né? Nesse caso, quais são os principais? Qual que é o principal agente etiológico? É a conduta. Então, ele não quer nem o nome da doença, não. Ele quer o agente etiológico, a microbiologia aqui, né? Voltando do nosso terceiro ano da faculdade, e o tratamento. Vou marcar aqui para vocês algumas informações que eu gosto muito de trazer nessa aula, tá? Aqui não sei por quê, mas achatou meu queijo e achatou meu tigre. Essa brincadeirinha eu faço desde 2022, que foi a primeira vez que eu dei aula de vulvaginites pro Revalida. O que que eu faço? Eu faço 3 corrimentos. Vamos começar com branco? Esse corrimento branco, ele é um branco leitoso, grumoso, que forma um queijo,
que está aderido às paredes da vagina. E essa mulher, ela vai vir porque tá ardendo muito. Fogo, 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 fogo. Então, quando você pensa num corrimento branco, quase como se fosse um queijo coalho, que a paciente ainda fala que tem muito fogo aqui embaixo, que tem dissúria, que dói quando ela vai fazer xixi, que dói na relação, que dói tudo. Quando você faz o exame físico, tá tudo vermelho. O que que é isso, gente? Cândida, Candidíase. Cândida. Candidíase, que é provocada pela Cândida, principalmente Cândica albicans, né? Isso aqui é uma DST, é uma IST, é uma infecção de transmissão sexual? Não. Não. Eu Não. trato parceiro, eu tenho que tratar parceiro. A pessoa que eu tô tendo relação sexual, se eu tiver candidíase, eu tenho que tratar? Não. Não. No microscópio, o que que eu vejo? No microscópio, se eu pegar a secreção e papocar numa lâmina, passei, o que que eu vejo? as hifas, pseudohifas. Uhum. A Tamide já tá revalidada, né? Ela já tá revalidada. É isso aí. Eu vejo hifas, pseudohifas. As questões gostam de cobrar isso. E qual que é o tratamento da candidíase? Fluconazol. Fluconazol, miconazol. Tem uma observação. Se eu tiver grávida, você vai dar fluconazol via oral pra mim? Não, é tópico. É tópico. Ou seja, tópico pode ser óvulos, literalmente você bota óvulos, ou pode ser creme. E aí pode ser nistatina, miconazol, sempre via vaginal, porque senão é muito tóxico para o bebê. Então essa é uma observação crucial. Na candidíase, a gente vai usar os antifúngicos, porém uma observação, numa mulher gestante, a gente precisa dar tópico, porque faz mal ao bebê, tá bom? Então isso é o candidíase, não precisa saber mais nada. Agora, esse outro lado já coloquei a resposta, né? Ajudei vocês. Esse outro lado, veja que fica entre o verde e o branco. Cinza, bolhoso, abundante. A menina, ela não vem porque tá com fogo. Ela não tem sinais inflamatórios. Não tem sinais inflamatórios. É o diferentão. Não tem sinais inflamatórios. Sabe por que que ela vem? Porque ela vai no final de semana pro show do Natanzinho. E tá fedendo muito. Cheiro de peixe. E ela não sabe, né, o que que vai acontecer no show do Natanzinho. Ela quer tá preparada para tudo. Então, o que incomoda essa mulher é o cheiro de peixe podre. Que, em outras palavras, é um teste de aminas positivo. Quando você coloca hidróxido de potássio, as aminas voláteis, que são substâncias produzidas por essa bactéria, elas começam a subir. E aí vai subindo até teu nariz. E aí tu sente um cheiro de peixe podre, tá? Então, essa aqui é a vaginose bacteriana. Incomoda pelo cheiro, incomoda porque é abundante, é bolhoso, é cinza, quase amarelado, um pouco esverdeado, quase, quando a questão quer te confundir um pouquinho. E é provocado por uma bactéria. Isso aqui é DST? Eu peguei fazendo tchaca-tchaca na buchaca? Ou isso aqui é da minha flora, igual a Cândida? E Não. me Da responde. flora, né? É da minha flora, é a Gardnerella vaginalis. Ela tá na minha flora, só que quando tem algum desbalance, quando tem, por exemplo, um tchaca-tchaca na buchaca que ejaculou dentro, o sêmen deixa a vagina, que geralmente é mais ácida, o sêmen ele é mais alcalino. Se ele tá lá dentro, vai mudar a flora. E aí a vaginose faz a festa, porque ela é mais alcalina. Se o sêmen é alcalino, ele ajuda ela a crescer. Ela cresce e começa a fazer sintomas. Então a vaginose não é DST, eu não trato o parceiro, mas pro meu bem, eu não vou fazer tchaca-tchaca enquanto eu não terminar o tratamento. Eu tenho que ter abstinência sexual para eu fazer o tratamento corretamente. E esse cheiro é o que a gente chama de teste de aminas positivo. Se é uma bactéria, o que que eu vejo no microscópio? Passei o corrimento no microscópio, taquei aqui, ó, na lâmina, coloquei no microscópio. O que que eu vejo? É uma coisa bem patognomônica. Luiz Celso. As cluicelas, que são células epiteliais que estão sendo corroídas pela bactéria, só que aí vem os polimorfos nucleados e faz como se fosse uma célula só que são várias, geralmente duas. Duas células agrupadas, a gente vê como se fosse um olho de coruja. É as clucel. E aí, gente, é um corrimento cinza, bolhoso, abundante. O pH geralmente é maior que 5, 5,5, é mais alcalino. O teste de aminas é positivo. E eu vejo as clucel no microscópio. O que que é essas quatro coisinhas aqui? Quatro coisinhas que eu acabei de citar. Critérios. Critérios de quê? Critérios de Ansel. Critérios de Ansel. A vaginose bacteriana é causada por uma bactéria da minha flora, a Gardnerella vaginalis, que não é uma DST, que tem os critérios de Ansel para te ajudar no diagnóstico, que é clínico. Como que eu trato uma bactéria? Com antibiótico. Qual que é o antibiótico que é bonzão,
que você dá pra mulher, pra grávida, pra todo mundo? Metronidazol. Metronidazol. O tratamento é metronidazol. Pode ser de 500 a cada 12 por 5, 7 dias. Perfeito? Não tem contraindicação na mulher grávida. E agora, eu tô vendo um corrimento que ele é esverdeado, mas esverdeado mesmo. Ele pode ser moderado, pode ser abundante, mas o que marca ele é que ele é esverdeado. E ele também te faz lembrar de um peixe, né, podre. Então ele também tem um cheiro fétido. Ele briga pau a pau com a vaginose. Quem fede mais? Os dois fedem. E ele briga pau a pau com a vaginose com relação ao quê? Teste de aminas, que é positivo, e o pH, que também que é alcalino. Mas sabe uma coisa que ele é contrário à vaginose? É que a mulher chega pegando fogo também. Dói na relação, dói pra fazer xixi, tá tudo vermelho. Tá tão vermelho que quando você abre pra fazer o exame especular, o colo da mulher tá igual uma framboesa. Igual uma framboesa. Colpite. Mini petequias no colo. Colo em framboesa. Quando você coloca o teste de Luhol, fica tigroide. Então, pensa comigo, tigre na floresta buscando uma árvore de framboesa. Tipo assim, eu viajo na maionese, né, quando eu tô criando minhas aulas, mas é isso. Então, a tricomonias, ela pega o pior dos dois mundos da candidíase e da vaginose. É a mais doidona. Por quê? Porque ela arde, dói, tem sinais inflamatórios, colpite, tigre, ela fede, o pH tá mais alcalino, piora na relação sexual, porque tudo que aumenta o pH faz o corrimento piorar. Sabe outra coisa de nós mulheres, no final de cada mês, ou dependendo se você tem isso regularmente ou irregular, que também vai piorar? A menstruação. A menstruação aumenta o pH, fica mais alcalino. Então, gente, vocês acreditam que com isso aqui, que eu acho que eu demorei 2 minutos, não sei, né? Vocês respondem qualquer questão de vulvaginites do Revalida? Qual que é o tratamento da tricomonias? É o mesmo da vaginose. Não é que é uma bactéria, ele é um parasita, flagelado móvel. Você passa na lâmina, você vê um parasita, flagelado, bem bonitinho, 2 olhinhos e uma cobrinha. E a tricomonias, né, não é uma bactéria, é um parasita, mas ela é uma DST. Então aqui eu preciso tratar o parceiro. Os dois vão fazer metronidazol. E o que que eu posso falar para esse casal de jovens que vão pro Natanzinho juntos? Que eu peço para eles evitarem, porque tem um efeito eu peço para eles evitarem o quê? Álcool. Álcool. Álcool durante o uso do metronidazol. Porque tanto Metronidazol. o álcool como o metronidazol vai lá no fígado, citocromo, faz a desestruturação dessas moléculas e, se os dois forem juntos, vai sobrecarregar o fígado. Aumenta TGO, TGP, encefalopatia. Efeito antibuse. Náuseas, vômitos, mal-estar, tontura, até desmaio, tá? Então, gente, é isso. Repassamos. Olha que lindo. Lindo. Mapa mental. Tem o mapa mental da aula, né? Que a gente brinca, faz várias coisas, mas isso aqui é um card. Eu diria que é um card. Então, candidias, Candida albicans, é o principal fungo da nossa flora. Olha como é a visualização do colo. Corrimento grumoso, aderido a planos, sabe? Aspecto de leite. A prova vai falar isso. E a mulher tá com fogo, 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 fogo. Coceira, dor, dissúria, dor na relação sexual, é tudo vermelhão. Por isso que eu botei o fogo, né? Os exames complementares tem que saber sempre esses três. O pH vai estar mais ácido, ou vai estar normal, ou vai estar mais ácido que o normal. O teste de aminas vai ser negativo, por isso que ele não tem odor. Esse corrimento não tem odor, não cheira. E o exame a fresco você vê pseudo-hifas ou hifas. Tratamento fluconazol. Cuidado que a gestante tem que ser tópico. Já na vaginose bacteriana, é um corrimento mais, né, fluido, mais bolhoso, mais abundante, branco acinzentado. Cuidado, ele pode falar que é um pouco verde também, nem por isso vai ser tricomonias, né? A gente tem que lembrar sempre das palavras-chave. Então, branco acinzentado, mais esverdeado, mais amarelado, é vaginose. A vaginose é um prisma de colores, mas principalmente cinza amarelado. E tem um odor de peixe podre. Aqui o pH é mais alcalino, então maior que 4,5. O teste de aminas é positivo, porque sobe, né, a petricina, a cadevirina. E o exame a fresco, a gente vê as clucelo. O tratamento é metronidazol. Tricomonias, tricomonas vaginalis, é um parasita. Corrimento é bolhoso, amarelado, esverdeado. Também tem cheiro ruim, tem sinais inflamatórios. Eu sempre brinco, a tricomonias é o pior de tudo. E o pH tal qual a vaginose é mais alcalino, teste de aminas tal qual a vaginose é positivo, só que no teste a fresco, né, o exame a fresco, você vai ver protozoários. O tratamento é idêntico. Então, cuidado que as questões vão querer confundir vaginose e tricomonias, mas vocês vão ver que sempre tem uma palavra-chave que desmascara um ou outro.
E aí, o exame a fresco, que muitas vezes vai cair na questão, uma questão mais difícil, vai trazer ou um fungo, né? Um fungo ou a Klucel, ou aqui no caso, o parasita. Vocês sempre têm que lembrar disso. Então, voltando aqui. Olha essa questão. É uma menina de 21 anos. Ela tem um corrimento branco acinzentado, pequena intensidade e tem um odor fétido. Só com isso, essas duas informações, eu consigo responder essa questão? Vamos pensar primeiro comigo. Que bichinho é esse? Ou que corrimento é esse? Que diagnóstico? Vaginose. Muito bem. Tamir, você tá demais. Se tem odor fétido, não pode ser cândida. Ou é tricomonas, tricomonias, ou é vaginose, gardnerella. Certo? Se tivesse muita inflamação, vermelhidão, dor, dissúria, era tricomonias. Não tem nada inflamatório, só sobra a vaginose. Gente, é assim. Todas as questões de revalidação são assim. De vulvaginites, eu dou meu nome. Todas são assim. Só que não tem aqui a vaginose. E aí? Eu preciso lembrar do agente etiológico. Olha, se fosse uma questão de residência, uma questão mais difícil, assim, ia ter pelo menos umas duas alternativas com a Gardnerella. Aqui só tem uma. Já tá te falando que a letra é. Mas vamos pensar um pouquinho a mais? Tanto a vaginoses, né, como a tricomonias, eu tenho que tratar com antibiótico. Então, letra A, tinidazol não dá, cetoconazol não dá, metronidazol, letra C sim, mas o gonococo é totalmente diferente, tá? É branco real, fétido. Aqui a paciente vai ter dor também. Vai ter inclusive, pode ter inclusive DIP. Por quê? Porque o gonococo e a clamídia são as duas principais causas de infecções superior. O que é superior, gente? É quando afeta o ovário, as trompas. Então, vai ter sintomas além só dos sintomas locais. A paciente vai estar com febre, a paciente vai estar com mal-estar geral, a paciente vai estar mal. Não é só um corrimentinho ali. Vulvovaginite afeta a vulva e a vagina, a parte mais inferior. É isso, né? Por isso que a gente descarta o gonococo. Tricomonias não é, e também não trata com ampicilina. E a letra E, que é a nossa resposta correta, Gardnerella. Então, vejam, essa questão não é tão fácil. Não é tão fácil, tá? É uma questão mais difícil. Oi, Tami, pode perguntar. A gente descartaria a clamídia e o gonococo pelo mesmo motivo, né? Porque elas é mais para cervicite, é mais Isso. superior. Isso, cervicite e inclusive DIP. Elas são mais Ok. superior e os sintomas vão vir diferentes. Sabe um sintoma muito clássico? Eu tô falando de questão de revalida, tá? Talvez na prática nem é tanto assim. Mas sintomas que estão muito associados com a clamídia e o gonococo, ou seja, cervicites, DIP, é um pequeno sangramento pós-coital ou intercoito. Esse pequeno sangramento e uma paciente que é um pouco mais promíscua, que a questão vai dizer que talvez não usa preservativo, tem múltiplos parceiros, e tá com mal-estar, tá com um pouquinho de febre, ela vai querer te mostrar que é uma cervicite ou uma DIP. Aí você vai pensar em clamídia e gonococo, tá? Inclusive, entre clamídia e gonococo, qual é o top um? Geralmente a gente esquece. A gente acha que é um e é outro. Qual que é o top um? Que se tivesse uma questão aqui de cervicite, você iria só marcar esse bicho, porque ele é o top um. Qual, Tami? Você ficaria entre qual? Clamídia ou Ai, gonococo? não sei, clamídia? É a clamídia. Clamídia é o top um principal agente etiológico de cervicite e DIP. É tanto que se vier um caso clínico onde você não consegue diferenciar os dois, a resposta vai ser clamídia só porque ela é top um. Ela é muito mais prevalente que o gonococo. E ela geralmente é assintomática. O paciente não tem tanto sintoma, mas tem um mal-estar geral, pode ter um sangramento, além de um corrimento. E o colo vai estar purulento. Essa é uma palavra muito clássica de clamídia e gonococo. Purulento, porque é mais bactéria, tá? Mas muito bom. Mas essa questão é muito boa para poder repassar. Então, aqui, ó, Gardnerella. Agora, vamos pensar nessa segunda questão. Cervicite, vaginose, candidíase. Ok, eu tô dentro do território de ginecologia, eu tô provavelmente um corrimento e eu tô provavelmente uma vulvaginites ou uma cervicite ou uma DIP. Vamos ler com calma? Uma mulher com 25 anos de idade procura a unidade básica de saúde com queixa de corrimento vaginal fluido, coloração esbranquiçada e odor fétido, né? Um odor forte, há 15 dias. No exame especular, ela está com conteúdo vaginal esbranquiçado, bolhoso. No exame, está com pH com valor de 6,5, ou seja, mais alcalino. E o teste de aminas foi positivo. Vamos marcar as palavras-chave? Olha como você tem que ler uma questão. Você lê a primeira vez, depois você marca. Corrimento, ok. Esbranquiçado, tem um odor, é bolhoso. Teste de aminas positivo
e o valor do pH tá alcalino. Praticamente eu tenho 3 dos 4 critérios de Ansel. Essa questão, você descarta candidias, não tem candidias, né? Você descarta candidias porque a candidias não tem essa parte de odor de odor forte, fétido, não tem. Você descarta, né? Aqui não tem, mas você descartaria tricomonias, porque a tricomonia sempre vai trazer esse sinal inflamatório, essa dor na relação sexual, dor para fazer xixi. E a citolítica é um corrimento que chega a ser quase fisiológico, mas ele está devido a um desbalance na flora, tá? Esse desbalance na flora, geralmente associado à falta de estrogênio, quando a mulher vai ficando mais velha, é como se fosse descamativa. Citolítica é porque as células entram em lises. E aí, tanta célula caindo, você começa a coçar. Teve uma questão do Rivalida sobre essa vaginose citolítica, que era praticamente uma candidíase, coçava muito, só que a mulher dava fluconazol e mesmo assim ela não melhorava. E aí era vaginose citolítica por causa disso. É um corrimento esbranquiçado, quase como se fosse uma candidíase. Só que não tem relação com fungo. É mesmo da quebra, da lise das células. Essa é a diferença, tá? E cervicite por HPV não tem nada a ver aqui. O que que vocês acham, gente? É uma questão idêntica à anterior, só que é diferente. Ela é idêntica, mas é diferente. Ela é diferente porque é uma nova questão, mas é a mesma questão. Qual que é a alternativa correta? C. Letra C. Letra C. Letra C. Questão aí difícil, hein? Olha essa outra. Vamos ler as alternativas primeiro. Exame de secreção vaginal com coloração GRAM, cultura de secreção vaginal, strepto, exame a fresco de secreção vaginal, parasita flagelado, exame a fresco de secreção, observada pseudoífas. Opa, eu já sei o que que essa questão quer de mim. Provavelmente é uma questão de ginecologia, de corrimento, onde eu vou ter que saber o diagnóstico e depois eu vou ter que saber como que eu vejo no microscópio. É isso. Vamos ler a questão. Paciente de 25 anos de idade, casada há 3 meses, usa o DIU. Vejam que as questões sempre colocam um monte de informação que não tem relevância nenhuma. Ok, usa DIU como método anticoncepcional. Procura consulta no teu consultório, revalidado, tá? Você está com seu CRM, por queixa de corrimento abundante. Refere que a secreção é amarelada, que sente ardor e sente dor, que piora na relação sexual. No exame, é observado hiperemia de genitais externos e da parede vaginal, com presença de secreção amarelo esverdeada, com pequena bolha, não aderida às paredes. Além do colo uterino ter uma colpite, que é o que a gente chama, né? Quando o colo uterino está inflamado. De aspecto de morango. Morango, framboesa, vai depender do tigre, o que, que o tigre gosta mais. Nesse caso, o exame a ser realizado e o resultado mais provável são. Vamos marcar as palavras-chave? Já marquei as palavras-chave. É um corrimento abundante, amarelado. A paciente refere ardor, refere dor, piora na relação sexual, tem um colo que está vermelho, bem avermelhado, com aspecto de morango. Gente, isso aqui não tem em nenhum outro corrimento. Só tem em um tipo de corrimento. Essa questão é tão fácil que você não precisa nem ficar na dúvida. Que diagnóstico é esse, Questionável. gente? É uma tricomonias? Concorda comigo? Tricomoníase. Mas a tricomonias não tem aqui alternativa. Como que eu vejo a tricomonias? O tricomonas vaginalis, ele é o quê? Parasita. Que é um Parasita 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 flagelado. flagelados. flagelado. Mas vamos responder como, assim, vamos responder com mais energia. A letra A, Klussel, seria o quê? Vaginose. 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 E o Streptococcus agalactiae, geralmente ele dá corrimento ou ele é uma coisa que a gente tem e você precisa tomar cuidado quando você está grávida, porque você pode passar para o bebê e ele pode nascer com sepsis neonatal. É mais isso, né? Transmissão vertical. Não chega a estar relacionado com corrimento. E a letra D, pseudoífas e esporas. Cândida. Cândida. Então, assim é um jeito muito bom de fazer questões. Vejam que vocês não estão só fazendo questões, vocês estão estudando em cima de uma questão. Vocês estão me vendo bem? Porque eu estou falhando aqui. Minha internet está boa? Tá Sim. ótimo. Perfeito. Agora subiu. Agora sumiu, né, Edson? É quando vocês falam, Se eu falar sumo. que tava bom. Então, gente, esse é um bom jeito de fazer questões do Revalida. A gente vai estudando em cima das questões e vai repassando aquele tema, não é? E aí, não é que você só vai marcar a letra C e tchau, e benção. Não, deixa eu ver o que que eu posso aprender na letra A, o que que eu posso aprender da letra B e da letra D. Porque a próxima questão do Revalida da tua prova vai ser idêntica, só que vai ser a letra A, por exemplo. É assim. Maravilha, letra C. Olha o bichinho aqui, ó.
Olha o bichinho. Vamos para a próxima? Agora vamos pegar um pouquinho de tratamento. Vamos pegar um pouquinho de tratamento. Eu vou já marcar as palavras-chave, tá? Aqui a gente segue vendo o tratamento, então é ginecologia, corrimento, vulvaginites. Uma mulher de 23 anos, ela tá gestante, porque o tratamento importa, tem um corrimento vaginal branco, pastoso, associado a plurido vulvar e dissúria terminal. Então dói na hora que ela termina de fazer xixi. Além disso, no exame físico tem um corrimento branco, esverdeado. Veja que eles estão brincando com a cor só para deixar você mais confuso, mas foca aqui em mim. Tem placas aderidas à parede vaginal. E ali no exame você vê hifas. Hifas está até marcado de laranja, porque é a palavra mais importante desse caso clínico. O que que é isso aqui, gente? Candidíase. Candidíase. E o pulo do gato é você saber que a candidíase você não pode dar antifúngico via oral, porque a paciente está gestante. É só Ah, isso. É gestante. Letra A. Letra A, miconazol, que é um tipo de antifúngico creme vaginal. Letra B, que é metronidazol, que nem trata candidíase, trata lá a vaginoses e o tricomonas. Cetoconazol, ok, é um tipo de antifúngico, mas é via oral. E metronidazol, que nem trata e também via oral. Então, letra A. Gente, questão fácil. Você não tem que chutar. Eu sei que muitos de vocês talvez já estudaram para a prova do Revalida ou não, tá? E chuta, mas não gosto. Não, não vai chutar. Aluno meu não chuta, não. Aluno meu vai bem certinho. Então, terminamos ginecologia, uma repassadinha rápida em um tema só pra gente brincar aqui. Vamos para obstetrícia? Rapidão, só para vocês verem aqui, ó, mesmo padrão. Doenças e complicações da gestação, hemorragias e urgências obstétricas, um pré-natal e o acompanhamento, tá? Pré-natal e acompanhamento, parto. Eu sei que é um dos temas que vocês não gostam, e inclusive na edição anterior eu me desafiei a descomplicar parto para todos os meus alunos. Diz eles que eu consegui. Eu fiz uma enquete. Todo mundo saiu adorando o parto, sem nenhum medo. Consegui descomplicar a vida dos meus alunos com parto. Então, aqueles temas que a gente mais tem pavor é aqueles temas que a gente precisa olhar e aprender, porque vai ser o diferencial na nota de vocês, tá? Aprendi isso estudando. E o puerpério, tá cada vez mais crescendo temas relacionados ao pós-parto imediato, né? Pode ser uma endometrite, uma infecção, pode ser, por exemplo, uma doença psiquiátrica da mulher que acabou de ter o bebê, um baby blues, uma psicose, uma depressão pós-parto, doenças na mama de uma mulher que amamenta, mastite, engurgitamento, abscesso. Então, tá cada vez mais comum ter questões de puerpério. Então, olha só, gente, 36 é só doenças e complicações durante a gravidez. Sífilis, HIV, toxoplasmose, aloimunização, diabetes. É óbvio, isso aqui cai toda a prova cai. Então, olha só, infecção na gestação, sífilis, HIV, toxoplasmose, as síndromes hipertensivas, diabetes e outras doenças. Quem está no curso já, e também quem não está no curso, não se preocupe, porque eu vou presentear vocês com a plataforma por 15 dias, 2 semanas. A gente começou o curso, a primeira semana, com esse tópico 1, praticamente inteiro. Por que que eu comecei? Eu comecei com obstetrícia, tá? Dentro da área de obstetrícia, eu comecei com o primeiro tópico, o tópico que mais cai. Porque eu tô pensando em quantas vezes a gente vai ter tempo para repassar esse tema. Para no dia da prova, você não conseguir errar nenhuma. Nem se você quiser, você vai conseguir errar questão disso. Então, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Além de vocês começarem a estudar por esses temas, repassem mais vezes esses temas. Então, para quem é nosso aluno já sabe, a primeira semana inteira é só isso aqui. Porque a gente vai repassar esse tema várias vezes, inclusive quarta-feira agora, a gente vai fazer um simuladão, só com questões que eu criei ou que eu peguei de outras bancas, que são um pouco mais difíceis até que o Revalida, para a gente começar a revisar esse tema. Dentro de hemorragias, hemorragia da primeira metade, hemorragia da segunda metade, na prova anterior do Revalida, comecem fazendo essa prova. Mas não façam sozinho não, que eu vou fazer com vocês. A gente vai fazer o Revalida Flix com essa prova. Gente, caiu 4 questões de sangramento numa mulher gestante. 4 questões. Só de obstetrícia, desse mesmo tema. 4. A prova era puro sangue. Eu sempre brinco, a prova foi sangue. Depois, ruptura prematura, trabalho de parto, imunização. No pré-natal, é assistência pré-natal completa. É todas as perguntinhas de pré-natal. Datação da gestação também, que é uma coisa muito chatinha, mas cai de vez em quando. O parto, assistência ao parto, partograma, estática fetal, as distócias, vitalidade fetal. Chatinho, mas eu consigo descomplicar isso aqui para vocês. Vocês começam a gostar, eu prometo.
E o puerpério, hemorragia pós-parto, infecções puerperais, transtornos psiquiátricos e doenças da mama numa mulher do puerpério, tá? Tudo isso é importante. Mas vamos para o mais importante, esses top 3 aqui. Com esses top 3 bem estudado, bem estruturado, com muitas questões realizadas, vocês garantem o CRM de vocês, tá? Garantem. Vamos fazer essa questão aqui? Olha só, vou colocar as palavras-chave. Antes, o que que a gente faz? Olhamos as alternativas: placenta prévia, abortamento, trabalho de parto pré-termo, descolamento. Opa, eu estou numa obstetrícia. Provavelmente eu estou dentro de alguma complicação da gestação, já me localizei. E provavelmente pelos diagnósticos, eu vou estar diante de um sangramento de uma mulher, tá? Pronto, já me localizei. Isso serve para você se localizar. Então, é uma mulher gestante, tem 34 semanas, tá com sangramento genital, não tem dor abdominal, tá bem demais, bom estado geral. O sangramento é discreto, cor vermelho vivo, de leve intensidade. Isso é um descolamento que a casa do bebê cai por completo? É um trabalho de parto pré-termo? Cadê as contrações? Cadê toda. Não, uma contração a cada 30 segundos, com 10 minutos de observação, nem entrou ainda. É um abortamento tardio? Não, o abortamento é lá na primeira metade. É até 12 semanas, 16 no máximo. Ou é uma placenta prévia, que a placenta só se inseriu num lugarzinho diferente, perto do colo, e aí mexeu um pouquinho e sangrou. O que que vocês acham que é isso aqui? Placenta prévia. Placenta prévia. Gente, fácil, é muito fácil. A principal, a principal pergunta que a gente faz numa mulher grávida que está sangrando é qual que é a idade gestacional. Porque isso já te impediria de marcar, por exemplo, a letra B. Letra B não entra em 34 semanas. Idade Acho que gestacional. idade, Aham, acho que diga isso. idade gestacional e cor do sangue. Uhum. Quando fala que o sangue é escuro ou quando fala que o sangue é vivo. Só que uma questão bem capciosa, tá, Isa? Tô pensando aqui, sendo bem E malvada. poderia Ela falar, pode brincar. É igual o corrimento. O corrimento, a cor não é patognomônico. Igual a cor do sangramento não é patognomônico. poderia Quando é um falar vermelho então, vivo, desculpa, aham, diga, meu amor. eu poderia falar então sobre hipertonia uterina, né? Se está Exato. hipertônico ou se está atônico. Estado geral da mãe e do Plástico. bebê. Eu acho que é mais importante, é mais relevante, estado geral. Não que não possa existir uma mulher que está com desprendimento e ela tem um umbral de dor, né, diferente e ela tá tranquila. Não é isso. Mas também pode ter uma placenta prévia que a mulher tá com desconforto. Então, nesses temas, é a união de várias características que vai unir ali o diagnóstico. Então, idade gestacional, e vocês vão ver algumas informações. Mas só o sangramento, ou só se tem o útero lenhoso ou não. Óbvio, se tiver útero lenhoso é desprendimento. Agora, se não tiver útero lenhoso, mas tiver outra informação muito relevante, ainda assim é desprendimento. Então, vejam, idade estacional é a primeira. Vai te Ok. separar. Hoje, oi? Então, aqui vai te separar. Os principais casos da primeira metade, que é o aborto, gestação ectópica e gravidez molar, ou mola, ou doença trofoblástica, e os da segunda metade, que é depois de 30 semanas, 28 semanas, placenta prévia, desprendimento e ruptura uterina. Aqui, quando a gente pensa na segunda metade, vem placenta prévia, desprendimento e ruptura. São diferentes. Na placenta prévia, olha a palavrinha prévia. É progressivo, insidioso, às vezes sangra, às vezes não, pode vir várias vezes. É um vermelho mais vivo, porque é um sangramento da placenta e não interno da mãe. A evolução é boa, o bebê tá bem, a mãe tão bem, eles ficam internados. Pode fazer até um parto depois, eletivo. A dor, geralmente a mãe nem tem, pode ter uma moléstia, né, um incômodo, mas não é uma dor. E tem ausência de hipertonia, o útero não tá sofrendo. Não é que caiu a casa e o útero tá, ui, entrei em trabalho de parto, vai, paca, paca, paca. Não. Só que a placenta, ela se inseriu em um lugar diferente, devido a outras cesáreas, devido a outras cicatrizes. Então, é diferente. Agora, veja que diferente o DPNI. Aqui é doloroso, hipertenso. A mamãe tá hipertensa, o batimento cardíaco fetal tá alterado, o bebê tá mal. O útero tá lenhoso, tá hipertônico. Caiu a casa, o bebê acha que tá entrando em parto. E o útero recebe aquele estímulo todo e começa a contrair. O parto precisa ser feito já, imediatamente. Nada de, programar o parto, peraí, primeiro deixa eu melhorar aqui o padrão. Não. E o sangramento geralmente é escuro, geralmente, tá? Então, aqui, diagnóstico diferencial. Veja, a mãe do DPNI, ela tá sofrendo. A placenta prévia, ela tá fazendo até yoga. Eu sempre gosto de botar essas associações bobas, que aí você
Vai matar a charada na hora da prova. Então, ó, a mãe tá bem. Isso aqui só pode ser o quê, gente? Só pode ser Placenta prévia. Placenta placenta prévia. prévia. Placenta prévia. Agora vamos ver não vou dizer o oposto, não, mas olha aqui, olha. Uma mulher, gesta 2, parto 1, é conduzida ao serviço de urgência obstétrica por estar desacordada após ter apresentado uma dor abdominal súbita. Ela desmaiou. Está com 35 semanas. Opa, já tem 35 semanas. Eu já sei que é na segunda metade da gravidez. Ela é hipertensa, toma um remédio, mas é hipertensa, é uma das causas. Está inconsciente, tem tônus uterino aumentado, é praticamente falar que o útero está lenhoso. Os batimentos cardíacos fetais estão lá embaixo, é de 120 a 160. Isso aí são algumas informações que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo questões, vendo aulas, tá? Não se desesperem. Batimentos cardíacos fetais, normal, 120 a 160. Tá 50, tá com bradicardia. O colo uterino tá fechado, nem entrou em trabalho de parto ainda, e tá com moderado sangramento escuro. É muita coisa, né? É muita informação para te saltar os olhos, que isso aqui é uma DPNI, desprendimento. Olha como a mamãe tá. Ela tá em choque. Ela tá com hipotensão e com frequência cardíaca elevada. Então, o sangue cai e o coração tenta compensar. Isso é choque. Isso é choque. Vamos de trás para frente. Letra D. Isso aqui é placenta prévia? Eu não me dou o luxo de terminar de ler isso aqui. Não é Não. placenta prévia, nunca vai ser. Letra C é placenta prévia? Eu também não me dou o luxo de terminar de ler. Eu já sei que não é. Eu tenho confiança, eu tenho conhecimento, eu estudei, eu tô bem, eu não vou nem ler. Letra B. Letra B e letra A, agora eu tenho que respirar e gastar minhas energias e entender a diferença entre A e a B, porque é aqui que está a minha resposta. Na letra B, descolamento, eu vou iniciar a administração de reposição volêmica com cristalóide, oxigênio, iniciar a monitorização contínua materno-fetal, enquanto a paciente é preparada para o parto vaginal induzido. Até Não. esse momento, Não, é uma urgência. exato. Até esse momento, antes de falar que vai ser preparada para o parto, eu iria marcar de cara. Por isso que é importante você ler tudo. Porque, poxa, ela tá em choque, eu vou fazer uma reposição volêmica, eu vou monitorização, tá bem bonita, né? Mas, poxa, preparar ela para parto, até a preparação dela, ela morre, ela e o bebê. Aí você vai matar duas pessoas, né? Porque o médico sempre é o culpado ali na hora da situação. Então, não, quieta aí que teu CRM você conseguiu com esforço. Quieta aí. Letra A. Descolamento, é óbvio que sim, é claro que sim. Eu vou priorizar a estabilização hemodinâmica, porque ela está em choque. Se eu fizer uma cesárea, a cesárea vai sangrar mais ainda, ela vai morrer. Com reposição volêmica, posicionar a paciente em decúbito lateral e realizar a cesárea imediatamente. Tá perfeito. Se tivesse falando que ia só fazer a cesárea, tava errado, porque a paciente pode morrer na cesárea, né? Ela tá com choque. Então, ao mesmo tempo que eu vou preparando ela para cesárea, eu já vou colocando líquido, chamando a hemoterapia, pedindo bolsa de sangue, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não posso demorar. Eu não posso demorar. Isso aqui só pode ser a letra A. Viu, gente? Isso aqui todas são questões do Revalida. E eu não escolhi as mais fáceis, tá? Eu escolhi difíceis. Eu juro pra vocês. Peguei difíceis. Não. Então, isso é um jeito de estudar e aprovar o Revalida, estudando simples e bem feito. Só que aqui é melhor feito que perfeito. Se eu for esperar comprar um curso, esperar ver uma aula de 2 horas, que é de um professor que me passa confiança, 2 horas é o que eu preciso para esse tema. Eu preciso fazer o meu resumo. Você vai aprovar fazendo isso também, tá? Não tô dizendo que você não vai. Só que é caminhos diferentes. É simples. O que eu passei para vocês hoje é muito simples. Vai Só que deixar gravado poucos, hein? vai ficar gravado, o conteúdo, o material, tudo eu mando para vocês, tá? Mas eu confesso que é uma forma de estudar, gente, que vai te deixando com vontade de estudar, sabe? É óbvio que tem dias que você não quer ver cara de professor nenhum, não quer me ver, não quer ver eu fazendo questões com vocês. Mas é mais fácil. Tem dia que você não quer estudar e que você talvez aceitaria uma aulinha ali rápida, fazer umas questõezinhas. Então agora, talvez, vocês estão com ideias, né? Vocês estão com ideias de tipo assim, talvez, tomara, eu desmistifiquei essa ideia doida de que o Revalida é difícil, de que vocês não vão aprovar. Talvez, tomara que sim. Talvez, até agora, eu mostrei para vocês que vocês vão aprovar e que é fácil e que dá para estudar sozinho, inclusive, fazendo questões, entendendo a questão. E agora vocês estão cheios de ideias. E aí eu vou tentar organizar essas ideias, tá bom? Eu vou fazer uma organização, um plano de ação para vocês. Cafezinho, nessa hora não, né? Vamos cancelar o café, que amanhã vocês vão acordar cedo para já colocar em prática. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, a gente tem que conhecer o inimigo. Quem é o inimigo de vocês? É o Rivalida. Tudo bem, é o nosso inimigo. Ele é o meu inimigo também, porque agora eu vou estar junto com vocês. A gente precisa conhecer o Rivalida. O que que ele mais gosta de cobrar? Como que ele cobra?
Como que eu estudo por questões? Eu preciso conhecer o inimigo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. E a gente vai fazer juntos, fazendo um Revalida Flix, respondendo todas as questões de provas. Só que isso, gente, não é o nosso curso. O nosso curso é estudo mesmo, é questões e é estudo teórico. Mas a gente tem o Revalida Flix, que é uma ferramenta onde a gente faz todas as questões de uma prova inteira, todas as provas. Assim a gente conhece o inimigo. Depois, você precisa entender que não é a mesma coisa você estudar câncer de vulva e estudar câncer de mama. Câncer de mama, câncer de vulva. Tchau, câncer de vulva. Câncer de mama, estuda câncer de mama. Sobrar tempo, tu estuda câncer de vulva. Vai cair uma questão em 10 anos de revalida. Agora, câncer de mama, em cada prova, cai umas 3 questões. 3 questões. Então, equilibra bem esses temas. Depois, a gente se frustra, né? Meu Deus, agora sim, agora vai. Aí chega no dia seguinte, não foi nada. Você só ficou com aquele pensamento. Nossa, eu comprei o curso, nossa, eu preparei minha mesa de estudo, é muita coisa. E aí a gente se trava. E tá tudo bem. A gente precisa pegar mais essas ideias e fazer. A gente vai aprendendo a melhor forma de fazer algo, de estudar. A gente só faz. Depois a gente vai ajustando. Mas escolham o verbo fazer, diferente de pensar, de começar a ficar muito ansioso pensando na prova. Vamos fazer algo básico juntos, todo dia. Garanto que vai diminuir essa sensação de não estar estudando, de não estar fazendo algo pela prova. Ah, não, mas a prova não tem edital ainda. Lembra da nossa live anterior que a gente se prometeu que a prova ia ser dia 30 de maio? Foi essa a data que eu dei para vocês? Agora eu tô confundindo com meus alunos da segunda. Foi dia 30 de maio. Foi dia 30 de maio. Então, a gente tem uma data. Chegou dia 30 de maio, não é a prova? Ok, paciência, a gente vai ganhar mais uma semana. Que bom, uhul, soltar foguete. Então, vamos tentar driblar nossa mente? Vai ser dia 30 de maio a prova de vocês. Então, vamos começar a fazer uma ação. Depois, troquem aulas longas de 2 horas por aulas de revisões ou revise mais. Não fique dependente de aulas longas, que aulas longas você só vai ficar mais tedioso. Ai, meu Deus. Aula longa só te dá isso. Faça mais questões. Ah, eu quero revisar um tema que eu estudei na semana passada. Deixa eu selecionar 10 questões aqui. Na plataforma Sangue nos Olhos, peguei aqui um simuladinho, imprimi, vou fazer 10 questões desse tema. Depois eu reviso com um comentário da professora que eu digitei cada letra. Não foi ChatGPT, foi eu, poxa. Como se eu estivesse explicando essas questões. Ter constância. Não adianta. Nossa, essa Raíssa me deu uma energia, hein? Eu tomara, né? Amanhã eu vou rasgar, vou estudar tudo. Aí você gasta toda a sua energia, e aí depois na terça, quarta, você já não nem toca nas coisas. Não, é ter constância. Eu prefiro que você estude um tema por dia. No nosso cronograma, como ele tá mais espaçado, né? A gente vê 2 temas, no máximo, 2 temas por dia. Porque eu quero tua constância. Eu não quero que chegue no final da semana e você olhe para trás e você veja 4 temas por dia. Vai ser impossível você fazer esse cronograma, gente. Eu sou honesta com vocês. Se priorize também, porque à medida que a gente entra numa maratona, a gente precisa se cuidar também. Revalida é uma maratona, tá? A gente tá aí na maratona inicial da primeira fase. Depois, como vocês todos vão aprovar, a gente já vai cair dentro da maratona da segunda. Então é uma maratona. Se priorize. Beba água, durma cedo, todo aquele blá 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 que vocês já sabem, tá? E escolha seu apoio. E o apoio, gente, pode ser aqui, sangue nos olhos, é óbvio que sim. A gente tá aqui para ser o apoio de vocês, mas pode ser apenas um grupo de amigos que estão estudando. Você não precisa ter um dinheiro para comprar um curso que você gosta, o material perfeito, o resumo, apenas um apoio, que pode ser um amigo que está na mesma caminhada. É muito importante a gente ter um apoio, gente, na prova do Revalida. É, eu nem quero imaginar você ter que estudar para a primeira fase e não ter uma pessoa para trocar uma ideia. Uma pessoa para ligar o Zoom e ficar estudando. Não consigo imaginar. É muito ruim, é solitário. A nossa vida estudando para o Revalida é solitária, tá? Então, tente escolher com quem você quer ser solitário. Porque vai ser solitário, você vai ter que abdicar de coisas. E às vezes nossos amigos, familiares, namorados e blá 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 não entendem. Porque tá tudo bem, é só você que tá vivendo. O Revalida quem vai viver é você ou seus amigos? É você, poxa. Eles não têm que entender mesmo. E se você tem um pouco mais de dificuldade em estudar sozinho e blá blá blá, escolhe um curso, mas escolhe um, não fica pulando de galho em galho. Eu tenho muito alunos que já fizeram 5 cursos diferentes. Hoje em dia eles falam que se encontraram no sangue nos olhos, mas a verdade é que não é o sangue nos olhos. A verdade é que eles mudaram alguma chave. Eles estão com mais vontade de estudar, eles estão com energia. Então, às vezes, não é o curso, gente. É você sozinho. Porque às vezes a gente compra um curso, aí vai, uma semana animada, depois não gosta mais.
Aí, eu botei culpa no curso, poxa. Não, mas é a gente. O curso só ajuda ali. É você mesmo, tá? Então, escolha o seu suporte. O que que eu quero deixar para vocês? Primeira fase é fazer questões. É robô de fazer questões. Eu não tô te aconselhando a só fazer questões, porque isso não cria uma base sólida. As questões mudam, só que elas mudam apenas o jeitinho. Mas se mudarem o jeitinho, para você conseguir responder, você precisa ter a base do conteúdo. Mas é uma base simples, não precisa de 2 horas, tá? Então, a nota de corte da prova anterior foi 61. Vocês conseguem acertar 61 questões de 100? É óbvio que sim. Lembra que eu falei que são 60 questões muito fáceis? Algumas vocês vão errar, infelizmente, mas por falta de atenção, por na hora de mudar ali o gabarito, você, ai meu Deus, tá tudo bem. Mais umas 15, 20 são moderadas, que assistindo as nossas aulas de 20 minutos, vocês também vão acertar. E aí já pontua quase 70, 75. É óbvio que vocês vão aprovar com pontos para dar e vender. Todos os meus alunos aprovaram, poxa. E quem não aprovou, não é culpa do curso. Às vezes a pessoa estava numa fase diferente. Voltou, tá aqui de volta com a gente, porque dessa vez vai aprovar. Ah, e plano de ação, bem básico. Essa folha aqui, imprime essa folha, cria essa folha, coloca teus horários, coloca teus dias. Seja justo. Nada de pintar que todos os dias vai estudar. Não, tira o final de semana aí livre. Faz um estudo de manhã ou de noite, dependendo se você trabalha no mais médico ou não. Seja justo. Não coloca muito horário, muita coisa. Seja direto, tá? Todos vocês aqui estão com a faca e o queijo na mão. Vocês só não revalidam se vocês não quiserem. Ah, Raíssa, mas assim, como é que você está falando por mim? Vocês só não revalidam aqui, vocês não vão fazer a primeira fase e aprovar se vocês não quiserem, tá? Tô falando algo que corta o coração de vocês? Talvez, mas é isso. Revalida não é difícil. Revalida é isso que a gente acabou de fazer nessa live. É isso, não tem pra onde correr. Quem ficou nessa live até agora, eu vou mandar todo esse material que eu produzi, mas além desse material que eu produzi, que eu fui tirando desse e-bookzinho que eu criei, que se chama Conhecendo o Seu Inimigo, onde tem tudo bem calculado, os temas que mais caem, um cronogramazinho, eu vou mandar para vocês agora nos grupos. E eu vou liberar o acesso da plataforma, que eu deixei liberado, né? Já faz uma semana, 2 semanas que eu deixei liberado. Eu vou deixar liberado por mais 2 semanas. Porque eu acho que vai embolar tudo, vai embolar carnaval, sem edital, a gente vai acabar ficando desmotivado, mas eu não quero. Mas se você for pular o carnaval aí, pula o carnaval e volta. E aí no dia seguinte tu abre a plataforma e estuda. Você tem 2 semanas liberada para você estudar, só para você sentir que tem como estudar de um jeito leve, sabe? De um jeito, sei lá, que talvez você não sinta que tá tendo que enfrentar um batalhão. Não, tem como estudar bem pro Revalida, sabe? Gastando pouco tempo no dia. Aqui eu gosto sempre, né? Gente, eu acho que faz 4 anos que eu faço live por Revalida e que eu falo essa mesma frase. Que caminho eu devo seguir? Respondeu o gato. Isso depende do lugar onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu sempre pergunto: vocês querem aprovar o Revalida esse ano? Todo mundo quer? Finalizar o ano com CRM? Será que tem como? É óbvio que sim. Mas você tem que querer. E querer é um verbo que só funciona com ação. Todos vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês só não comem esse queijinho se vocês tiverem muita intolerância ou se vocês não quiserem, entendeu? Mas é só isso. Não precisa de mim, não precisa de sangue nos olhos, não precisa de curso nenhum. Fazendo questões, entendendo como é a prova, praticando, aplicando isso que a gente comentou aqui, qualquer pessoa passa, gente. Qualquer pessoa, até aquela pessoa que tem uma rotina muito pesada, mais médicos, mãe, criança de colo. Eu juro pra vocês, eu dou meu coração aqui e vocês vão passar. É simples, tá? Então, ó, jeito fácil. Quem tá na plataforma vai receber tudo agora que eu prometi. Quem não tá na plataforma ou no grupo do WhatsApp, é só escanear. Eu fiz aqui uma forma mais fácil. Vocês escaneando já vão entrar dentro da plataforma que tá com acesso liberado por 2 semanas. Aproveitem, tá? Depois dessas 2 semanas a gente fecha a plataforma e também fecha, né, a turma, porque senão vai querer entrar em março, o curso já tá pela metade, sei lá. Aí não dá mais para acompanhar, né? Só se você pegar depois o reta final, que tá lá pertinho da prova, 45 dias antes. Mas as aulas são diferentes, né? O ritmo é diferente. Então, eu acho que o nosso curso, ele funciona muito como uma família mesmo, uma comunidade. Todo mundo tá ali no grupo, vai se ajudando. Essa semana eu deixei tudo muito aberto, né, para todo mundo ir se conhecendo e conhecendo a plataforma. Mas, começando agora nessa semana, depois do nosso simulado, a gente vai seguir uma rotina, todo mundo juntos, mandando as mensagens todo dia de manhã do que tem que fazer. Então, todo mundo vai conversando, vai se ajudando.
É uma comunidade, sabe? É um lugar onde você se sente motivado a estudar. Você não tá sozinho. E você sabe que tá todo mundo no mesmo caminho. Tem dia que é difícil, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, tem dia que é leve. É assim, a gente vai se ajudando. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte, que eu vou fazer só de teste, então Pode vou fazer de estudar muito, teste. porém só para testar. Perfeito, pode entrar. Você vai ser muito bem-vindo. E qualquer dúvida que você tiver, independente de você estar dentro do curso ou não, eu sempre vou disponibilizar esse tempinho para a gente conversar, para a gente fazer live, para a gente entrar em aula. Nesses grupos que são abertos, é que agora a gente está, como está começando turma nova, a gente está querendo, né, fazer lives que mostrem o curso. Mas depois, vocês vão ver que eu tenho sempre uma rotina de, estamos com dificuldade em tal tema. Ai, pode fazer uma aula pra gente? Eu faço. Eu adoro fazer isso aqui. Então, tudo que vocês precisarem durante essa caminhada de revalidação, vocês podem pedir, tá? Inclusive, Sa- vários Revalida Flix a gente vai fazer gratuito também, aberto para todo mundo entrar, participar. A gente resolve uma prova inteira juntos. Celular da E aqui equipe aí, no né? chat. Oi, Edson. Celular da equipe de contato, hein? Celular da equipe? Isso. Ai. Tá bom, tá bom. Você tá no grupo do WhatsApp? Ali no grupo, eu tô como administradora, o Pablo também, que é o professor de pediatria, e tem o setor comercial, que é a Ah, então Sofia. tá bom. Tá bom? Ali mesmo, mas você pode falar comigo, tá lá, Raíssa, que é o sangue nos olhos, né? Eu que tô falando com vocês Raíssa, sempre. Oi. Raíssa, esse curso vai custar, vai ser investimento de quanto? Começa quando? Ele, O ó, segundo digamos que passo. praticamente ele começou, tá? Essa aula aqui é uma aula introdutória do curso, para mostrar mais ou menos como que funciona esse curso. Então, muitas Beleza. pessoas já compraram desde semana passada, retrasada. Não esperaram nem eu colocar aqui a promoção, então já compraram. Hoje ele tá saindo por 3.420. Você usa um cupom, porque como a gente tá nessa semana de início da turma, ele tá com desconto de quase 20%. Então você bota esse cupom chamado Eu Vou Revalidar com Sangue nos Olhos e consegue um cupom, tá? A minha intenção aqui não é vender o curso hoje para vocês, porque eu nem quero que vocês comprem curso sem conhecer, por isso que eu estou disponibilizando o curso inteiro. Mas para quem já decidiu, agora no grupo, se vocês quiserem, eu mando já o linkzinho, vocês fazem uma simulação. O importante para mim é que vocês conseguem parcelar sem pagar juros. Eu não gosto de pagar juros. E às vezes a gente não tem o dinheiro para pagar tudo. Então a nossa plataforma a gente tem a opção de pagar os juros para vocês. Então vocês podem comprar o curso e parcelar em 6 vezes sem juros. E esse curso, quando terminar essas lives de abertura, ele volta para o valor normal. Sabe qual que é o valor normal dele? Ainda é quase metade do que os cursos grandes. Ele está saindo 4.800. Esse é o valor dele. Nessas 2 semanas que a gente está abrindo a plataforma, é que ele está com esses 40% de desconto. Depois ele volta o valor normal, tá? Mas aí, quem já se decidiu, ou quem quiser, faz o teste na plataforma, vê como é as aulas, vê como é o material. Eu não tenho dúvida, gente. Quem entra na Esse plataforma. curso é só você de Oi. professora? Não, é eu. Eu sou gineco, obstetrícia e clínica. Pablo, que vocês vão conhecer amanhã, ele é de pediatria. A Kevlin, que vocês vão conhecer também, ela é de preventiva. E o Davi é de cirurgia. Toda semana a gente vai ir rotando e vai fazendo mentorias semanais. Além do curso, das aulas, das apostilas, dos materiais, do Revalida Flix, que a gente faz toda semana, resolvendo todas as provas. Assim, é muita coisa. Tem o nosso banco de questões, o aplicativo, que você escolhe que questão fazer, como fazer, imprime igual o Revalida. Então, é muita coisa. É completo. Você não tem, assim, não tem outra coisa. Com o sangue nos olhos, você consegue revalidar de maneira simples, sem precisar de nada mais, tá? Mas assim, parece que eu tô querendo vender meu peixe, né? É como se eu estivesse vendendo peixe também. Mas a intenção aqui não é vender nada, não, tá, gente? Quando a gente terminar aqui, que depois eu vou ver o chat se tem mais alguma dúvida, eu mando tudo direitinho lá nos grupos, mando os 3 links para vocês e vocês fazem simulações. Eu dou esse cupom também de desconto, que é um cupom a mais do valor que tá. E aí depois eu aviso para vocês. Acho que vai encerrar a inscrição dia 15, se eu não me engano, ou dia 16. É ali na semana do carnaval. Porque a gente Voltando. volta do As aulas vão ser carnaval, turma fechada. aulas gravadas ou é ao vivo sempre? Não, turmas, a gente tem um curso gravado, é um curso que vai liberando toda semana. E toda semana a gente tem encontros como esse, ao vivo.
Temos encontro respondendo prova e temos encontros de simulados, que servem como se fosse uma mentoria. Então, é os dois. A gente está sempre, toda semana, entrando em contato com vocês. Toda semana. E Por o isso que é cronograma eles são de quantas consequência. semanas? A gente iniciou o cronograma de 15 semanas. O que que acontece? Chega em maio, não saiu nem edital ainda. A gente recalcula o cronograma e faz com base na data da prova. Só que a gente não pode ficar de mãos atadas. Tipo assim, ah, não saiu o edital, não vou estudar. Então, o que que a gente calcula? Mais ou menos vai ser em maio. Vamos fazer um cronograma que pegue até essa data. Chegou em maio, não é, que provavelmente pode ser que demore um pouquinho mais, a gente reajusta o cronograma e aí, entre todo mundo ali, a gente faz a plataforma se adaptar com essa nova data. É algo que a gente faz todo ano, gente. Porque todo ano o Revalida brinca um pouquinho com as datas. Então, todo ano a gente reajusta o cronograma, entra todo mundo ao vivo, calcula mais ou menos quanto tempo vai demorar por edital e refaz um cronograma. É sempre assim. Nessa sequência agora vai ter os professores para a gente conhecer os outros professores? Edson, não entendi sua pergunta. Na sequência agora vai vir os outros professores para a gente conhecer? Amanhã vai vir o professor Pablo de pediatria. O de cirurgia e a Kevlin de preventiva, vocês podem conhecer assistindo aulas que estão disponibilizadas na plataforma, já vão conhecendo, mas eles não estão disponíveis para entrar no final de semana. Por isso que eles não vão apresentar aqui, né? Mas dentro da plataforma vocês já conseguem conhecer. Outra coisa muito legal, no YouTube, gente, tem muita aula. Tem praticamente um curso grátis. É muito bom vocês assistirem aulas do YouTube, porque aí vocês vão conhecendo os professores, como que é a didática de cada um, o curso, como que é, antes de comprar um curso, né? E também a gente libera 2 semanas para vocês conhecerem também. Eu não tenho dúvida, De, gente. Quem entra na plataforma não quer saber de outra coisa. É por isso que eu de qual deixo cidade vocês aberto. são? Oi? Qual cidade vocês são? Eu sou do Piauí, o outro é de Vitória, outro é de Minas, outro é de São Paulo. Somos de lugares diferentes, mas todos se conheceram em Buenos Aires. A gente formou juntos em Buenos Aires. E na segunda fase da prática, vai ser aonde isso aí? Presencial? Não, a gente não tem curso presencial no momento. É sempre aqui, dentro da plataforma, ao vivo. Ah, Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui no chat. Ó, o Revalida Flix, para quem só quer fazer o Revalida Flix, vai poder também se inscrever, tá? Por fora do curso, quem não quer investir no curso todo. Vai enviar o link para acesso durante as 2 semanas. Aqui, ó, é só você pegar o seu celular ó, e tirar como se fosse tirar uma foto. Aí já aparece a plataforma, tá? Mas eu envio também o link lá da plataforma. Qual o link do YouTube? Você pode botar assim, ó, sangue nos olhos no YouTube. Não tem outro sangue nos olhos, é só um. Sangue nos olhos no YouTube. O link pode ser aqui, ó, pelo QR, ou também a gente manda o link para vocês já já. E aí, gente, fiquem à vontade, vocês podem baixar os materiais, tá? Tudo que vocês precisarem. Raíssa, Oi, Dani. Raíssa, Oi. se eu optar para fazer esse curso de questões, eu vou ter a mentoria, o acompanhamento, é Que mais em curso de conta ou questões? não? Que curso de questões? O Revalida Esse Flix? caderno de questões. Não, esse caderno de questões é o nosso curso. Tudo é o nosso Ah, curso, tá? O que a gente faz, que uma pessoa perguntou no chat, é o Revalida Flix. Revalida Flix é um programa que eu, né, coloquei o nome, onde a gente faz todo dia questões do Revalida, de uma prova. A gente pega uma prova inteira e faz como se fossem encontros para responder a prova. Todos os nossos alunos já ganham esses encontros, que são semanais, para fazer questões juntos, para debater. Agora, quem não quer fazer o curso, só quer se juntar num grupo para fazer as questões do Revalida, a gente também faz a inscrição separadamente. Mas assim, dificilmente você vai fazer o Revalida Flix e não vai pensar assim, nossa, como será o curso? É muito difícil a pessoa fazer o Revalida Flix e não querer migrar para o curso. Eu falo isso com convicção, tá, gente? É por isso que também a gente deixa tudo aberto para vocês por essas 2 semanas. Ao entrar no link, tem que criar uma conta, o acesso é pré-determinado. Não, você cria uma conta. A conta é o e-mail, o nome de você, nada mais. É um e-mail e uma conta. Porque aí é como se você realmente tivesse comprado o curso. Você fica ali como um usuário. Seu nomezinho, você pode botar foto. A plataforma está liberada. Quando você faz seu acesso, você vai ver que tem uns módulos que tem um cadeado. Esse módulo que tem cadeado é que ele não é aberto para quem está como visitante. Mas a primeira semana inteira de aula e a segunda semana inteira de aula tá tudo aberto. Materiais, mapas mentais, apostilas. Então, baixem tudo. Tudo que puder baixar, baixem nesse teste, né? Que é importante vocês verem como é que é a qualidade do material, como é o material. Então, tudo que tem lá download, vocês baixam. Vão baixando tudo.
Tá tudo liberado para vocês baixarem. Após adquirir o curso, tem acesso a quanto tempo à plataforma? Só o curso ou tem um tempo determinado? Bruno, o curso funciona por edição. Enquanto você não souber quando é a prova do Revalida, a plataforma vai seguir ativa. Depois da prova do Revalida, aí a plataforma entra em inspiração, tá? Então, o que que acontece? O curso é por edição, não é por data. Porque eu não posso dizer, em 6 meses. A gente não sabe quando é a prova. O Revalida é uma caixinha de surpresa. Vai que é só final do ano. Então, você paga um valor único e a gente vai com você até o dia da sua revalidação. Não importa. Então, o curso é por edição do Revalida, tá? Quem está no acesso do extensivo tem acesso ao reta final, é a parte? Ele é a parte. Vejam que o reta final, a gente começa a abrir esse curso faltando 45 dias para a prova do Revalida. Então, a gente não sabe quando vai ser o Revalida. Quando dá 45 dias antes, na verdade, eu acho que 50 dias antes, a gente começa a fazer esse novo curso. Todos vocês querendo migrar, é um valor diferente, obviamente, porque vocês já são nossos alunos, tá? Mas por que que a gente não coloca o reta final e o extensivo juntos, como se fosse um só? Porque a gente sempre precisa do edital. A data do edital é muito importante pra gente. Aí o reta final, ele não existe hoje. Ele não existe. Você quer comprar o reta final, que é o intensivão? Ele não existe. A gente só abre com um propósito único: fazer você revalidar estudando 45 dias. Qualquer pessoa. Eu só quero estudar, eu vou esperar então esse curso. Tudo bem, eu faço você aprovar em 45 dias. Só que vai ser mais apertado, tá? Mas eu faço você aprovar. Inclusive, o meu reta final do ano anterior, pode perguntar a qualquer pessoa no grupo que fez o reta final. 45 dias, gente. Teve alguns que entraram com 30 dias. Eu nem queria que a pessoa entrasse, mas ela estava com tanto sangue nos olhos que eu falei: você vai representar então, você vai diminuir esse tempo. E Grace, nome da aluna, ela entrou 30 dias, ela fez o curso completo, mas bonitinho, hein? E aprovou. Não tem pra onde correr, gente. Revalida é isso. É aquilo dali que vai cair. Meus amores, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vejo vocês amanhã. Não vão me deixar, hein? Amanhã a gente volta. Ó, tem alguém riscando aqui. É porque é um quadro também, né? Então amanhã a gente volta com essa mesma pegada, tá? Vocês vão conhecer o professor de pediatria. A gente vai trazer cirurgia, pediatria e preventiva. Vocês gostaram desse formato de aula, onde a gente conversou um pouquinho sobre cada área, fizemos algumas questões? Acharam um pouco larga? Querem que eu diminua um pouquinho o número de questões? O que que vocês querem que eu traga? Já tá meio que preparada a aula de amanhã, mas o que vocês preferirem, vocês sabem que A vocês aula foi façam comigo, eu perfeita, adapto. perfeita. Do Perfeito, jeito que então. foi hoje. Do jeito Dinâmica que foi hoje. maravilhosa. Perfeito, Tamires, gostei. Tamires, você já tá revalidada, menina. Eu Amém, adorei. amém, Já tá, só aceita. Então tá, amém. vou finalizar os efeitos, que eu gosto agora de efeitos, né? E aí a aula de amanhã vai ser nessa pegada dinâmica, eu vou trazer questões, a gente vai olhar o Revalida com outros olhos. Se eu pudesse dar uma observação só no final de tudo, olhem o Revalida com outros olhos. Talvez com os olhos saindo nos olhos, talvez com os meus olhos e com os olhos de vocês. Mas olhe com amor, com carinho, porque não é difícil. Vocês vão conseguir, tá? Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente, não me deixem. Beijo, beijo, beijo. Agora eu vou mandar tudo que eu prometi pra vocês. Os Beijo! materiais, tudo, tudo, tudo. Beijo, Beijo, gente. tchau. Obrigada pela participação de vocês. Muito bom. Beijo, beijo.